Já entrou aqui. Boa tarde, meus amigos do canal Timo Dias. Mais uma vez com vocês aqui. É com imenso prazer que nós abrimos esse trabalho, tá, com esse título, né? Júnior e Edinho não são os dois jogadores da seleção brasileira de 1990, não. É o Júnior e o Edinho de Arrusca, né? Mas nós estamos aqui trazendo para você, dos bastidores da verdade, informações bem legais, novidades que às vezes vêm e a gente sempre é pego de surpresa. Na verdade, nada aqui é treinado, nada aqui a gente vai naquilo que a Ruxa nos ensina. Até porque ele mesmo disse, né? Quando tiver duas pessoas ou mais, meu nome está ali no meio. Então ele dá as cartas, a gente só às vezes faz o jogo acontecer. Desse mundo onde o terror, toca o terror mesmo, né? Mas a Ruxa, ele é o todo-poderoso, não tem essa de terror não. Tá bom, gente? Porque nós estamos juntos aí. Estou aqui com o Júnior. Júnior, um abraço para você. Um prazer imenso ter você aqui conosco no canal Timo Dias. Puxa vida, se sinta-se em casa, irmão. E outra, a live é sua e você pode fazer aí o modelo de programa que você quiser, porque afinal de contas, a verdade, ela está com todos aqueles que têm essa sede, tá, irmão? Então, uma boa tarde para você. Uma boa tarde, amados, e é uma satisfação imensa poder estar participando dessa live tão esperada por mim. Sempre que eu posso, eu acompanho o chat, né? Às vezes o irmão entra no horário que eu estou trabalhando, né? Aí eu boto fone, porque eu não posso ficar com fone de ouvido, escuto um pouquinho, comento alguma coisa, dou uma boa noite para os irmãos. E quero aproveitar a oportunidade para dar um abraço aí virtualmente, né, para o irmão Agado, né, para a Paula Duarte, os irmãos que estão sempre aí presentes na live, né, participando, dando o seu like, e pedindo também, né, para as pessoas darem o seu like e comentarem no chat. Né. Bom, eu pedi para participar dessa live, por quê? Porque eu, como muitos amigos, deve ter bastante dúvidas, mas como eu falei, eu não quero ficar igual os irmãos, não falando mal de um irmão ou de outro, mas tipo, achando que o irmão tem que saber de tudo. E não é, nós estamos aqui para pesquisarmos juntos, né? Eu acredito nisso. Então, eu gostaria de começar a live falando como surgiu o meu interesse por Arruda. Assim, eu acredito que... Não tem aquela passagem, irmão, que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos? Exatamente. Então, eu acredito, não quero de modo algum, né, dizer, eu sou um escolhido. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que eu acho que o povo de Arrusca tem que ter esse despertamento por si só, né? Tipo assim, eu era do sistema, mas algo me incomodava. Eu não concordava com o que eu lia, com o que o pastor falava. E ninguém me respondia. Porque nós não podíamos o quê? Indagar, não podíamos perguntar o porquê. O sistema não é assim que nos ensina. Não, você não pode perguntar nada sobre isso daí. E só que aquilo me incomodava. Antes de eu saber o nome Arrucho, né? Então eu comecei a pesquisar e até chegar ao prepare-se. Né? Aquele prepare-se, eu fiquei dias sem dormir quando eu vi aquele DVD. Mas até então ninguém falava nada. Mas quando o Rubens começou a falar de religião, aí começaram a bater nele. Então eu quero dizer uma coisa para o irmão Edinho. Irmão Edinho, se aparecer as pessoas aí xingando o irmão, falando que o irmão é um maluco, é um herege, alegre-se. Porque o que é Russo no texto? É que não aceitaram o nome dele, que ele veio, né? O irmão está falando outra live. Ele veio e não foi aceito o seu nome, mas aceitariam o outro. Né? Então, irmão, alegre-se, não se entristeça, tá? Não pare esse trabalho maravilhoso, porque o irmão vai ser perseguido. Como eu sou perseguido, como as pessoas na live devem ser perseguidas. Eu tiro, por exemplo, o meu Facebook. Meu Facebook, metade só fala de futebol, outra metade só fala de BBB quando está no ar. E aí você vai lá e fala de Arrucho, você é maluco. Né? Verdade. Quando eu descobri as verdades, né, muitas das vezes por si só, por não concordar, eu saí do sistema
e fiquei só. Né? Aí eu comecei a achar pessoas que tinham os mesmos pensamentos que eu, as mesmas dúvidas, e foi muito legal, porque aí nós formamos um grupo chamado Desigrejados ou Libertos, porque as pessoas diziam que nós éramos desigrejados, nós achávamos, nós falávamos que nós éramos libertos. Que coisa. Aí ali nós debatíamos coisas sobre o Criador, mas eu não sabia ainda sobre esse nome. Esse nome Yahushua eu conheci através do irmão Edinho. E como a gente aprende no sistema, então eu louvo ao Criador por isso. Né? Eu acredito que se o irmão ainda com esse trabalho, né, foi o Criador que inspirou o irmão a começar. Então não deixe se abater. Né? E esse grupo nós falávamos muita coisa, até entrar a Lilith no grupo. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero que as irmãs que nos assistem aí, que participam das lives, não se esqueçam do que eu vou dizer. Mas a Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia edifica seu lar. É isso? Com certeza. A mulher, ela tem... Eu espero que os irmãos estejam entendendo, porque eu não estou... Com certeza, está perfeito. A mulher tem dois papéis essenciais na vida do homem. Está tão perfeito que até me acomodei na cadeira aqui para eu ver. Existem... O papel da mulher na vida do homem é essencial em dois pontos. Primeiro, ou ela levanta o homem. Segundo, ou ela derruba o homem. Não é isso? Exato. E eu não quero, assim, culpar... Não estou botando culpa nas mulheres, né? Mas se o homem caiu, porque, né, todo mundo com essa história. Então, dentro disso, eu já quero fazer essa primeira pergunta, né, ao irmão, porque eu acompanho bastante vídeo, bastante hangouts. Então, num dos hangouts, eu vi, o irmão colocou o seguinte, e o Criador falou, façamos o homem, façamos macho e fêmea, não é isso? Às vezes eu posso colocar não da forma que está escrita na Bíblia do Almeida, né? Isso. Façamos macho e fêmea. Ou seja, seria Adão e Lilith. Correto? Certo. Não, mas aí depois, em seguida, eu vi uma live e o irmão falava que a Lilith é filha de Terron. Então aí deu um pouquinho de nó na minha cabeça, né? Ou seja, ela foi criada com Adão, ou Yarro fez Adão e Terron fez Lilith. Essa ficou a minha dúvida. Lembrando que eu não quero fazer igual aos outros irmãos. Irmão, de que isso, porque é outro. Mas tem uns tópicos que eu acho que não são só minhas dúvidas, mas acredito eu que dos demais também. Ou de alguns. Com certeza. Irmão, aquele detalhe que nós temos aí, a gente tem que tirar um pouquinho a Bíblia de fora, porque a Bíblia não vai trazer a nuance totalmente focada. E a Bíblia é um resumo do resumo do resumo. Você pega os apócrifos e tem informação. Existe um apócrifo em inglês chamado Lilith Underwrite, ou seja, o começo de Lilith. Esse livro ele é muito interessante porque ele não tem na língua portuguesa muitos livros que a Inglaterra ela fabrica falando de Lilith, tá? Ela não traz para o Brasil, eu não sei por qual motivo, ou às vezes a gente até sabe, mas enfim. O que ocorre ali? Ali, quando Yahweh diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, com certeza estava ali Yahushua e Yarro. Mas veja que Terron, ele participava também em muitas coisas, porque, aliás, Yarro, quando ele se manifesta no mundo, se manifesta Terron também. Tá? Isso foi muito ocultado na nossa Bíblia do João Ferreira de Almeida. Quando Yarro diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá embaixo diz assim, ó, macho e fêmea fez. Ok? Mas repara que depois dessa passagem há um branco. O Gênesis ele já joga numa velocidade tão grande o nível de explicação para uma outra vibe. E você não tem mais aquela explicação que você só vai encontrar em muitos livros ingleses e franceses dos camaradas que lê esse apócrifo que estão lá, que não pode vir para a nossa rede superficial, ela fica muito na Deep Web, que é a rede subterrânea. E nesse espaço que o Apocalipse tem, criou macho e fêmea, fez, você repara que, por que eles ocultaram aquela parte? Por que eles não continuaram?
Sabemos que Yahushua estava com Salvador, criando Adão. Mas sabemos pelo livro de Don Bright que essa Lilith, ela teve uma participação de Arro, mas teve uma intervenção de Terron, entendeu? Que repercutiu na mente de Lilith simplesmente uma ideia de, pô, vou querer ter relação com Adão por cima. Você veja que Terron, ele era hermafrodita, e a Lilith, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que nós lemos, ela queria ter uma relação por cima, mas não na intenção de ser um sexo normal. Porque daqui a pouquinho a mulher diz assim, pô, então se eu tiver com meu marido, eu não posso estar por cima dele. Então a coisa foi muito mal contada. Não é o por cima dele no padrão homem e mulher, mas no padrão da homoafetividade. Porque ali ele tinha realmente dois sexos. Isso é passado até nos filmes que eles mostram. E quem tinha essa imagem de dois sexos? Apenas Terron. Porque todas as histórias no mundo todo contam que Terron, até mostra muitas vezes Terron como homem e mostra muitas vezes Terron como mulher. Se você disser Terron é homem ou mulher, você estava certo de qualquer forma. Tem uma... Desculpa eu cortar o irmão. Na live que o irmão estava falando sobre músicas, olha, eu fiquei aqui em casa, falei, eu tinha que estar participando dessa live, meu Deus, olha só, a gente vai para o sistema falar, meu Deus. Mas eu falei, tinha que estar, porque realmente tem a música que o Pepinho Gomes cantava, ele falava, se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, sim, pode falar. Ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino, né? Se Deus é menina ou menino. Cantei muito essa música quando era jovem, no banheiro. Lá, nossa, como eu cantava isso aí quando estava tomando banho. E hoje a gente sabe o sentido. Sabe o sentido. Ontem o irmão Ney estava indagando o irmão sobre como se eles não tivessem caído do paraíso, como é que seria um movimento, ia ter gente no mundo. Isso aí, quem prega são esses que o irmão Edinho não gosta de chamar de Illuminati. Tem as pedras da Geórgia, que diz que acho que as 500 mil pessoas possam ser desse mundo, né, tal. Mas eu creio o seguinte, Adão e Eva, antes de saírem do paraíso, eles não tinham esse corpo. Eles não eram revestidos desse corpo, certo? Exato, concordo plenamente. Eu acredito que é o seguinte, que então nós não nasceríamos do ato sexual. Que a alma foi feita para ser eterna. Esse corpo não, porque esse corpo é corrompido. Então nós não morreríamos, então não seríamos nesse corpo. Seríamos como Adão e Eva eram. Não é mais ou menos isso? Pois na verdade existe uma ideia, é o seguinte, era esse corpo, tá? Porém, esse corpo de Adão e Eva, ele recebeu a mesma característica da alma, porque a alma não vivia dentro do corpo, ela vivia fora do corpo, e aí estava a proteção do corpo, porque o texto diz lá no livro de Adão e Eva que eles eram seres reluzentes, eles eram seres luminosos, quer dizer, a alma tinha uma luz, e essa alma ficava do lado de fora do corpo, tanto que eles não conseguiam ver que eles estavam luz. A partir do momento quando Adão e Eva eles comem desse fruto, então a alma, a primeira morte é da alma, mas não é uma morte dela não existir, mas é uma morte a nível de prisão. Hoje a alma que somos nós estamos aprisionados nesse corpo. Por isso que há aquela confusão, a gente fica assim, pô, mas quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Eu sou a alma, eu sou o corpo, porque se há uma confusão. Porque eu sempre vejo alguém falar assim, muitas vezes escrito nas traduções de muitos livros, a sua alma, a minha alma. Tem até as músicas que cantam, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Quer dizer, não é minha alma, porque se eu falo minha alma, eu mostro uma incongruência, porque eu sou a alma que falo nesse corpo, e não é o contrário. Não é um corpo que tem a minha alma. Então, se a gente não entender, Júnior, essa questão de se você não estabelecer a sua identidade como alma, você vai ficar achando que você é corpo a vida toda. E as vozes que você ouve dentro de você, muitos vão dizer que é um demônio, que é Satanás, que é aquilo outro. Como o sistema faz nas igrejas. Você que ouve vozes, a pessoa ouve,
ela ouve vozes, mas é a voz dela mesma ecoando na parede do corpo. E porque ela mesma não dá bola para o que ela fala, porque ela não se conhece. Para ela, é o que ela vê no espelho. Essa foi uma das maldições de Adão e Eva, entendeu? Eles não saber quem eles eram mais. Irmão, só para me encerrar esse tópico do interesse por Yahusha, senão a gente está lá na frente, aí depois aí volta. Eu acho isso chato, porque a live ela tem que seguir em frente, né? Então, só para a gente encerrar esse tópico do interesse por Yahusha, é o seguinte: as pessoas, você fala de Yahusha, as pessoas desdém, né, que chamam de louco. Então, essas pessoas, elas não foram tocadas, elas não têm esse interesse. Assim, no sistema a gente aprende que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, né? É isso que a gente aprende. Então, eu acredito que o espírito de Yarro que deve incomodar, igual eu fui incomodado, igual o irmão foi. O irmão era do sistema, mas não se sentia à vontade ali, né? Com certeza. Mas não estou dizendo que eu sou um escolhido, né? Mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas tinha essa incomodação. Então, agora eu vou dizer para o irmão, como nós podemos pegar aquele casalzinho de idosos que estão 30 anos na Assembleia de Deus, que não tem certo grau de estudo, ele jamais vai conseguir pôr na cabeça, se não for pelo Espírito de Ar, que aquilo ali é engano. Ele está no engano. Eu tenho amigos que são professores, eu tenho uma amiga que ela está fazendo direito na faculdade, e ela é da Assembleia de Deus. Quando eu falo, você tem um nome, Salvador, ela, você está seguindo alguma seita, você é um herege. Quer dizer, eu penso assim, tão inteligentes a princípio, e não conseguem entender isso, porque aquilo não incomoda para eles. Eles querem acreditar naquele Jesus ali, acham que ir lá bater palminha, sentar no banco, bater palminha, acho que aquilo ali é adorar, e ponto. Então, quer dizer, se eu, né, Júnior, ficar insistindo, eu acabo perdendo a amizade. E a nossa luta, né, contra a carne nem sangue. Né? Então, nós plantamos essa semente, falamos sobre Yahusha, sobre Yahoo. Né? Tinha uma amiga que era do grupo até, e ela não aceitava que o nome fosse diferente desse, porque o nome não tem nada a ver. Eu falei, poxa, põe seu nome um pontinho errado no cartório quando você reconhecer uma firma, você vê o problema que dá. E como o irmão já falou, que Michael Jackson aqui é Michael Jackson em qualquer lugar, eu não quero saber por quê. São anos e anos, desde pequeno, você foi alienado, né? Foi ensinado que aquilo é o certo. Eu fico indignado com um cristão que não acredita na Terra plana. É um exemplo, mas isso aí é um assunto mais para frente. Está na Bíblia, né? Mas ele acredita no que a ciência fala, o que a NASA fala, o que a televisão fala, é isso que ele acredita. Então, assim, eu falo um pouco de Yahusha no meu Face, porque as pessoas lá são abidoladas mesmo, não adianta. Eu fiz não sei se o irmão chegou a ver que eu marquei o irmão, eu fiz a chamada, né, para as pessoas assistirem. Com risos, né? Aquele bonequinho rindo. Tipo assim, rindo, então o que eu posso fazer? Agora eu boto uma foto comendo churrasco, sem curtidas, sabe? Quando eu boto algo sério, 3, 4 curtem, já rindo, já desdenhando. Então, o trabalho, o conhecimento, conhecer o Yahusha, conhecer a verdade, são para poucos, né? Não é para muitos. Não vou dizer infelizmente, porque não sei se é infelizmente ou felizmente. Pior, né? Fica difícil. Não é verdade? Então, deixa eu falar com o irmão aqui um próximo tópico sobre a criação. Né? Por que os ateus entram em cena? Porque nós aprendemos no sistema, eu acredito que sim, que Yahweh, no sistema aprendemos que Deus é onisciente. Né? Onisciente, onipresente e onipotente. É isso que aprendemos? Então, antes de Yahweh ter que vir, antes de Yahusha, ter que vir e morrer no madeiro, Yahweh já sabia. Porque tem uma passagem, eu lembro muito de passagem, mas eu não lembro as referências. Eu lembro porque era do sistema, que eu lia muito a Bíblia. Tem uma passagem que diz que Cristo tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Não sei se o irmão lembra essa passagem.
Como é que é? Pode repetir aí para a gente de novo, irmão? Cristo já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso. Né? Se o irmão quiser pesquisar, de repente, aí, para saber a referência certinha, se os irmãos do chat, né, quiserem pesquisar lá, que... Minha Bíblia virtual aqui para poder ficar mais fácil. Mas pode prosseguir, irmão. Tá? Então, eu acredito que Arno já sabia que isso ia acontecer. Aí vem os ateus. Pô, então por que ele permitiu? Né? Por que ele deixou chegar até hoje? Por que tem que acabar com o dilúvio para o mundo se tornar o que é hoje? E para alguns é bem pior do que quando era lá no dilúvio. Os ateus vêm com esse argumento. Né? Porque se Deus sabe, se Yahweh, quando eu falar Deus, né, falar igual irmão, os irmãos entendam Yahweh, por favor. Então, quando Yahweh, antes de criar o mundo, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Aí, na onisciente. Essas são as perguntas que às vezes ateu faz para mim. Tem João 17,16, tem Pedro 17,16, tem Efésios 1,4, fala da fundação do mundo. Justamente. Por quê? Então, porque Yahweh já sabia que isso tudo ia acontecer. Ele é onisciente. Né? Então, o porquê disso? Qual o propósito disso? Né? E já emendando, ou se o irmão quiser falar alguma coisa, também pode chegar e falar, não, minha opinião é essa. Deixa eu só pegar essa parte que o irmão falou que Yahweh já sabia. Irmão, Yahweh já sabia para o propósito dele comandar o mundo. Só que no sétimo dia Yahweh dormiu. O Yahweh ele não participou das histórias, né, que teve desde Gênesis. Sempre foi Yahushua. Tá? E a Yahushua não foi dado o mistério do mundo. Ele mesmo disse isso. Ele disse, meu pai sabe todas as coisas, mas eu vim para cumprir o seu intento, o seu propósito. Então isso é importante, porque quando você sabe, por exemplo, que o seu filho vai cair no buraco, e você está ali presente, você não deixa ele cair. Mas se você sabe que seu filho vai cair no buraco, você ficar doente, vai parar no CTI, como é que você pode livrá-lo do buraco? Aí lá no CTI você tem que ficar falando com pessoa da tua família, ó, meu filho anda perto do buraco lá, ele pode cair, dá uma olhadinha para mim, mas as pessoas não tiveram a tua visão, né? Só tiveram a informação. Então é o que justamente aconteceu após a queda de Adão e Eva. E Arno sabe todas as coisas? Sabe, mas ele não pôde estar conosco aqui por causa do pecado. Primeiro de Terrom, depois de Samael, depois de Azazel, Samiasa, depois o pecado de Lilith, pecado de Adão e Eva, e depois a 12 tribos, e daí então se segue esse rumo de pecado. Bom, Yahweh podia chegar e dizer, por exemplo, um bandido vai matar uma pessoa. Yahweh podia aparecer agora com seus anjos e dizer, tu não vai matar ninguém, porque você quer matar o que eu devido. Ele podia falar isso. Porém, existe um problema, que Yahweh não está neste mundo como deveria estar. Yahweh, ele está no seu mundo, no seu lugar, se eu posso chamar de mundo, né? Ele está criando novos céus e nova terra. Há uma inimizade entre Yah e o ser humano que Yahushua desfez do madeiro ali quando ele rasga aquele véu. Porém, ele desfez a amizade, mas ainda não a conexão. Porque para nós conectarmos com Yahweh, nós precisamos entrar no caminho. E para a gente poder fazer valer o caminho, temos que chegar até a porta, passar pela porta, entrar na casa do nosso rei, que aí sim é Sião. Ali sim vai ser comemorada a amizade que voltou daquela que Yahweh desfez lá no madeiro. Mas deixa eu falar uma coisa com o irmão. Eu, por muito tempo, antes de conhecer a história de Terrom, eu também conhecia há pouco tempo, né, exatamente aí, através do irmão, por muito tempo eu achava que quem nos criou não era o mesmo pai de Yahushua. Sabe? Eu li, eu falava, meu pai é muito diferente. Não pode ser, né? E aí eu li aquela passagem que Paulo diz. Sim. Não sei se é Romanos, como eu falei, né? Eu lembro de muitas referências, mas não lembro Eu lembro de muitas passagens, mas não lembro da referência. Mas eu acho que foi a Romanos. Que diz assim: não siga o mandamento dado por anjos. Não tem uma passagem que Paulo diz isso? Uhum. Então, aí quando eu li aquilo ali, eu fiquei pensando, poxa, então quem deu o mandamento a Moisés? Eles dizem que foi Jeová. Então esse Jeová, eu sou no meu pensamento, conjecturando. Então Jeová não é Deus, ele era um anjo. Aí me veio a seguinte coisa. Eu cheguei a pensar o seguinte. Por que
que agora o nome de Azazel, né? Mas por que, vamos dizer assim, vamos falar no sistema, por que o diabo caiu? O diabo era um anjo, né? Nessa que a gente aprende no sistema. Por que ele caiu? Porque ele usurpou o trono do Criador. Não é isso? Não saiu o seu som para mim. Exatamente. Na verdade, ele usurpa o trono e estabelece um reinado lá em cima. Um real lá em cima. Sabe que eu cheguei a pensar na época? Eu pensei, poxa, já que Paulo não segue o mandamento dado por anjos, e as pessoas afirmam que foi Jeová que deu, então eu cheguei a pensar o seguinte, que quem criou o mundo, isso lá atrás, tá, gente? Eu ainda nas minhas dúvidas, que o diabo, né, como era conhecido lá na época, para querer ser mais que Deus, criou o mundo. Né, e nos criou, um exemplo. Porque lá em João diz assim, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho. Quer dizer, nos comprou. Aí eu ficava, pô, mas nos comprou de quem? Aí eu ficava ligando, pô, nos comprou de quem nos fez. Isso no meu pensamento. Então eu sempre achava assim, não, esse Jeová é muito diferente do Pai de Jesus. Então o Pai de Jesus nos amou e teve que nos comprar de Satanás. Então não seu único filho como ovelha viva, né? Para nos comprar a preço de sangue. Isso é que eu pensava antigamente. E para ser sincero com o irmão, eu ainda tenho essa pouco de dúvida, sabe? Porque Deus dormiu. Yahweh dormiu no sétimo dia. Né? Então, tudo quem mandou matar no Antigo Testamento foi Terrom. E as coisas boas? E a Rúshua. Mas aí que a gente tem que entender o detalhe. Aí que tem que entender o detalhe. Que os judeus fazem muita confusão, esses judeus falsos da ONU. Não tem só o Terrom na Bíblia, tem um filho, Yahushua. Yahushua, a todo momento, foi ele que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, não foi o pai. A raiva que os judeus têm, você vê que esses judeus falsos, eles tentam a todo momento provar que Yahushua não existiu como filho, que ele era o próprio pai. Porque os judeus têm essa premissa, eu não sei se eles estão enganados ou estão tentando enganar, que, calma aí, o Velho Testamento, quem estava lá era o pai. E o próprio pai que nasceu, que morreu no madeiro, eles têm essa visão, porém não é bem assim. Se nós pegarmos o âmago mesmo da história, o pai nunca participou em nenhum momento com argumento com Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros patriarcas. Na verdade, quem fala com os patriarcas é Yahushua. Quem expulsou Adão e Eva do paraíso não foi Yahweh. Porque Yahweh descansou antes disso. Quem fala com Adão e Eva, quem expulsa Adão e Eva do paraíso é o próprio Yahushua, o próprio filho, para poder cumprir o que o pai tinha dito em relação àquela árvore, que nós já falamos várias vezes que aquela era. Então aí que está o problema, irmão. O Terrom continua atacando através dos seus demônios, continua, mas Yahushua, ele estava todo o tempo ocultado do Velho Testamento. Ele não aparecia, havia uma inimizade entre o pai e o filho com o ser humano, o filho também. Na verdade, irmão, a inimizade, ela era mais com o filho do que com o pai, porque foi o filho que falou para Adão e Eva, foi o filho que cuidou de Adão e Eva, foi ele que cuidou dos patriarcas. Então, houve-se uma inimizade. Yahushua não falava com Abraão, com Isaac, com Jacó diretamente. Ou era através de alguma coisa, ou era através de pessoas. Então, é Yahushua que que criou aquele povo no deserto, foi Yahushua que abriu o Mar Vermelho, foi Yahushua que expulsou Adão e Eva, foi Yahushua que falou com Isaías. Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. Primeiro perguntar se o pessoal da live, se a live está boa, né? Se o assunto está bom. Está ótimo aí. Até parabéns ao pessoal da live aí também, do chat também aí. Um comportamento de ouro isso aí. Então, deixa eu fazer uma pergunta baseada nisso daí. Né? Deuteronômio 28. Quem designou os verdadeiros hebreus a ter que passar por aquilo ali? Então foi Yahushua. Foi Yahushua, sempre. Agora, assim, eu tenho que confessar uma coisa para o irmão, né? Eu fico meio triste. Não sei se eu posso falar, não sei se eu vou estar sendo... Não sei se os irmãos vão me entender.
Mas eu fico meio triste com o Yahushua nessa parte. Né? O que nós temos até hoje que está passando por isso? Sabe? Nos amou de tal forma, né? Que ele mesmo se compadeceu, Yahushua, e morreu no madeiro. Então, por que até hoje, é isso que eu fico triste. Mas não é aquela tristeza assim de, eu não quero mais saber, não. É de querer entender. Tá? O povo lá pecou, se prostituiu com outros deuses, né? Mas e o amor? Ele não foi lá para o madeiro por amor a nós? Por que até hoje a gente tem que passar por isso? Os outros lá no nosso lugar. Óbvio, colocando lá como se eu fosse pro bem, né? Eu tenho fé nisso. Mas, tá me entendendo, irmão? A minha indagação, a minha tristeza, assim. Entendi perfeitamente. Sim, quer comentar algo sobre isso? Senão eu continuo falando aqui, já viu. Irmão, eu tenho o nome 28, ele é muito interessante, que eu gostaria assim, irmão, que tudo que eu estiver falando, tá, é tudo que eu sei, eu não vou além disso, tá? Se tiver alguma coisa que estiver fugindo assim, do meu conhecimento, eu não vou falar. Tá? Eu vou dizer, irmão, isso eu não sei. Mas é muito fácil responder essa tua indignação, irmão, que já foi a minha um dia, e talvez de várias pessoas. Então a gente tem que arrumar a casa um pouquinho aqui para a gente entender alguma coisa, que eu não vou ficar lendo, porque senão vai ficar muito extenso. Eu vou falar, os irmãos vão lembrando, que já leram a Bíblia. O Deuteronômio 28, ele é bem claro, e diz assim, ó, e será que 28:1, e será que se ouvires a voz de Yahweh, o teu Criador, e ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, Yahushua te exaltará sobre todas as nações. Olha que tudo que estava... a questão é o seguinte, todas as nações para entrar em Sião dependia do comportamento e da história que as 12 tribos foi escolhida ia contar para as nações. Essa foi a nação escolhida no mundo para levar a verdade de que Yahushua morreu no madeiro. Mas presta atenção, Yahushua não vinha morrer no madeiro por causa das 12 tribos. Em nenhum momento isso aí é escritural. Yahushua, ele vinha cumprir uma promessa de morrer no madeiro por causa de Adão e Eva e sua posteridade, pelo qual os 12 também eram. Então, qual era o trabalho das 12 tribos? É isso que os judeus eles confundem as pessoas. Qual foi o trabalho das 12 tribos? Ser uma tribo exemplo, ser uma tribo que não se misturasse com outros deuses, ser uma tribo que desse alegria a Yahushua e que ela pudesse, com muito poder que Yahushua estava dando a eles, em todas as nações que eles fossem, eles começaram a ir, de fato, as pessoas falam assim, poxa, que povo é esse? Olha, gente, eu vim aqui para avisar vocês que existe um paraíso, que existe um reino. Mas para nós entrarmos lá, só depois que o Salvador vier, morrer no madeiro, e ele verter o sangue dele e a água que ele traz lá de cima, em cima dos restos mortais do nosso pai Adão, que está no Gólgota, no centro da terra. Que está baseado na escritura, a caverna do tesouro. Então, irmão, o que esse povo fez? Esse povo realmente começou a entrar nas nações? Começou. Isso foi uma boa... Bom, até aí a obediência estava cumprida. Eles começaram a ir na Babilônia, na Síria, começaram por aqui, por lá, pelo Oriente. Só que houve um problema. Eles se maravilhavam muito quando eles entravam nas nações. Eles entravam na Babilônia, que cidade tremenda. Eles entravam no Egito, porque o povo tem rei. Eles entravam na terra de Moab. Então, aonde eles entravam, eles viam um povo... É como se hoje nós somos em Arusha e entrasse numa Copacabana do Rio de Janeiro e nós diríamos, caramba, eu moro numa casa que minha porta não fala. Entendeu? Eles ficavam maravilhados. E aí eles buscavam o entendimento de por que aquele povo era tão diferente, tão maravilhoso. E o povo dizia, nós temos Baal, nós temos Amon, nós temos Rinfã, né, nós temos Asdod como nosso Deus, enfim. E por isso que nós somos assim prósperos e tudo. E o povo de Israel, pela convivência naqueles lugares, eles iam esquecendo do que eles passaram no Mar Vermelho, eles iam esquecendo do que Moisés falou para eles através do Criador, que eles eram a nação escolhida para levar uma história de Yahushua com Adão e Eva. Meu irmão, tudo na Bíblia gira em torno dessa história. Você vai conhecer isso aonde? No Apocalipse de Adão e Eva. Tudo que você tem na Bíblia, todas elas apontam para aquela conversa. Que Adão e Eva estavam chorando, desesperados. Nós nunca mais vamos voltar para o paraíso. E Yahushua disse, vocês vão sim. Vocês vão voltar para o paraíso um dia. Vão, claro que vocês vão. Porém, só daqui a 5.500 anos. Olha que coisa linda.
Poxa, e esses 5.500 anos já veio, já aconteceu. E Adão se encontra lá dentro. Tá? E junto com ele os patriarcas. E junto com ele a Eva. Então, isso é falado no sistema religioso? Não, por quê? Porque é proibido dentro do sistema religioso entrar os apócrifos. Simplesmente por causa disso. Porque eles têm a Bíblia toda reduzida e faltando muita coisa, como uma Bíblia realmente sagrada. Que uma Bíblia sagrada, não, se primeiro se fosse Bíblia sagrada, ela não seria toda hora renovada, não seria toda hora atualizada. Porque uma coisa sagrada você não se atualiza, você não renova. Então, é esse o problema. A sua tristeza foi a minha um dia, porque eu também pensei, pô, cadê o amor de Arruxo? Mas, irmão, se Arruxo não faz isso, ninguém entraria em céu. Porque toda a nação ficou dependente da 12 tribos, que erraram, que pecaram. E você pergunta, então por que Arro não fez isso? Por que a Rússia não fez isso? Por causa do pecado de Adão e Eva. E a Rússia não podia fazer o que nós, homens, tínhamos e temos que fazer, porque a inimizade ainda está de pé, o reflexo dela. E a Rússia não podia fazer isso. Quem tinha que consertar a besteira é o ser humano. Então, desde a época da 12 tribos, foi assim, Júnior. Desde essa época. E você pode ver que antes da gente passar o que nós passamos, nosso patriarca, se pegar no Deuteronômio capítulo 1, você vai ver que a partir dali, o Salvador não começa com uma maldição. Não foi intenção dele amaldiçoar as 12 tribos. Pelo contrário, ele começa falando coisas boas. Ele diz, ó, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz de quem? De Arro. Por que ouvia a voz de Arro? Porque tinha outras vozes querendo falar com as 12 tribos. Tinha a voz de Baal, tinha a voz dos Baalim, tinha a voz de Astarote, tinha a voz de Refã, tinha a voz da Rainha do Mar. Olha quantas vozes tinha conforme eles iam rodando as nações, porque aquela questão, talvez alguém pergunte assim, pô, por que as 12 tribos estavam na Babilônia? O que eles foram fazer na Síria? Era o mandamento de Ar, que eles fossem nas nações como exemplo, para contar a história, que ele e a Rússia tinha falado com Adão e Eva, entendeu? Mas sobre as vozes, hoje também não é diferente. Né? Hoje as pessoas ouvem aí, cada uma sua religião, deixa de ser uma voz, né? E não querem ouvir a voz de Arruxo. Hoje nós temos a voz do cristianismo, hoje nós temos a voz do judaísmo, a voz do islamismo, a voz do espiritismo, a voz do sensacionalismo. Hoje, como tu falou, as vozes são muitas. Por isso que tem muita gente ainda em dúvida em relação a Arruxo. Porque é muitas vozes falando. Ele é verdadeiro, ele não é. É o diabo, não é. Esse é o nome certo, não é. Se escreve com a O, se escreve com A. Muitas vozes. Então a pessoa não consegue ter o norte. Ela não consegue ter o norte. Isso mostra que ela está muito cega, muito confusa. Porque quando a pessoa está liberta, ela está no caminho. O caminho não faz você cego. O caminho faz você com uma visão para enxergar lá na frente o lugar onde você vai estar um dia. Esteja você morto ou vivo. Isso é uma conquista. Isso é nobre, né? Se eu não falar o que o irmão não fala, eu não vou me sentir realizado. É muito forte isso, não é? É muito forte. Não, é legal, irmão, porque quando a gente abre o campo de entendimento, olha bem, imagine se todas as pessoas que não gostassem do nosso trabalho, não acreditassem no que a gente fala, viessem com esse seu comportamento. Ia ser muito legal, porque ia ter uma conversa, um diálogo. Isso abre um diálogo, entendeu? Não que o Júnior tenha que aceitar o que a Yadin está falando, mas o Júnior, eu tenho certeza, irmão, que quando a gente vai conversando aqui, vai passando na tua cabeça uma série de passagens e acontecimentos que você viveu. E você vai dizendo, pô, isso é meu, cara, porque eu vivi isso, me lembro agora. Entendeu? Isso é que é legal. Verdade. Sobre Herrom e Arruxo, né? Lá no Antigo Testamento, da passagem dos Hebreus. Outra coisa que eu me indago também, né? Mas assim, eu não estou falando que o irmão explica, não. Estou falando que eu me indagava com isso. Hoje, sabemos que mexeram na tradução propositadamente, né, para ocultar mais ainda as verdades. E quando diz que Deus mandava matar, era Terrom, certo? Aí eu falo com o irmão, nossa, assim, tantas vozes como hoje há, né, e lá no mandamento, não matarás. Aí eles entravam lá na vila, só poupavam as mulheres virgens e as meninas crianças, né? Eu já entendia, para mim, que ali ia ter pedofilia, ia ter tudo, né? Eu entendendo o que eu estava lendo. Não sei se eu, né? Então, mas tipo, sabe, assim, eles tinham que chegar e falar assim, não, se mandou matar, como é que agora Deus está mandando matar? Eles tinham que se perguntar, ou também era igual o sistema, não podia se perguntar. Porque é muita controvérsia. Eles mesmos tinham que chegar e falar, não, se o próprio pai,
né, o próprio Criador mandou não matar, mas que agora ele está mandando matar. Então, era uma coisa que eu ia colocar assim, tipo, como se fosse como o Yahusha poderia deixar essa voz falar, né? Mas agora o irmão falando, me vê esse entendimento assim, porque mas nós estamos pelo discernimento, né, de saber ou não é por esse caminho aí. Agora, uma coisa que eu queria falar com o irmão, já uma coisa ligando a outra, impressionante, quando eu passei um dia todo pensando como que eu ia falar na live, né? Mas quando a live começa, um assunto ia puxando o outro, e aquilo que você achou que ia falar... Já vai embora. Então, assim, a passagem de Abraão, ele tem que levar seu filho, né? Foi encontrado um manuscrito, não sei aonde, dizendo que ele foi até o final. Ele consumou o ato, ele matou. Só que a Bíblia diz que não. Aí não sei se houve mudança, ou se aquele manuscrito lá não tem nada a ver. Ali foi o quê? Foi Terron, né? Pediu ali... Você fala quando Abraão coloca o Isaac em cima do altar? Foi Terron? Olha, se for aquela passagem que o Abraão coloca Isaac em cima do altar, irmão, a gente tem que ter uma informação seguinte: o Velho Testamento ele é muito confuso porque tinha dois deuses mesmo. Veja que tinha Yahweh e tinha Baal. Tinha Yahweh e tinha Baal. Mas um não tirava a identidade do outro. Primeiro que Yahweh não estava no jogo, quem estava no jogo é Yahushua. O problema de Yahushua, irmão, no Velho Testamento, é que ele não podia atacar Terron. Porque Terron estava no mesmo nível do pai dele, Yahweh. Yahushua podia atacar Lúcifer, podia atacar o inferno, que é um ser, mas ele não podia atacar Terron. Então, Terron, a voz de Terron, porque Terron, ele tinha a voz, né? Então, o que acontece? Naquela parte ali de Abraão, eu não acredito que Terron participou, não. Tá? Por quê? Porque o que aconteceu com Isaac e Abraão aconteceu com Adão e a ovelhinha. Não sei se você já viu isso no Apócrifo. Aqui. Eu só tive a oportunidade de ver o Apócrifo de Barnabé, se não me engano. Exatamente. Porque tu pode ver que ali... por que aconteceu aquela história com Abraão? Por que ele manda matar? Irmão, Yahushua, se ele fosse fazer acontecer uma repetição, dizer assim: Júnior, pega o teu filho, bota em cima do fogão e acende. Ele não ia fazer isso hoje, irmão. Sabe por que ele não ia fazer? Porque a época que nós vivemos hoje e o nível de entendimento, ele é muito diferente. Ele não é melhor, entenda bem. Não é melhor do que o passado. Senão a gente dá daquela intenção que nós hoje estamos evoluídos e quem estava no passado era o homem da caverna, que nem o sistema que era solar. O problema é que a comunicação no mundo, sem luz, sem calçada, sem casa de tijolo, tá? Sem televisão, sem celular, o nível de relacionamento era diferente do de hoje. Tá? Porque hoje você tem uma república. Naquela época a república não tinha sido instaurada ainda. Então, quando o Yahweh fala para Abraão, Abraão, pega o teu filho e coloca em cima do altar. Ali, irmão, e muitos judeus eles vão contra o que a gente fala, ali era uma forma de Iá mostrar para Abraão que ele tinha que levar a sério a questão de salvar o povo dele, que ia pecar lá na frente. E ele tinha que entender o seguinte: cara, tu viu que você ia botar teu filho para morrer? Tu viu que eu não deixei ele morrer? Por que eu não deixei ele morrer, Abraão? Porque assim como você ficou triste e não queria que ele morresse, assim sou eu que não quero que vocês morram. Assim é o papai, ele não quer que vocês morram. Então, o mesmo sentimento que você teve quando pegou esse cutelo para tacar no peito do teu filho, que eu nem sei se tu ia fazer isso ou não, mas tu pegou e foi muito bem, eu disse: para, não vai matar ele. Eu só queria que você tivesse o sentimento que você teve por ele quando meu pai teve por mim. Por causa do pecado dos pais de vocês, que é Adão e Eva. Veja, Adão e Eva, irmão, sempre vai ser o centro de todas as intenções, tanto de Yahushua como de Terron. Sempre vai ser. Não adianta. São duas vozes falando. Então, isso é bem... Então, tem certas passagens na Escritura que a gente consegue ter, sim, um discernimento. Calma, isso aqui não foi Terron. Porque Terron mandava matar e mandava matar mesmo. Se tu não matasse, era um problema. Olha o caso de Saul. Saul estava lá, mandou matar todo mundo. Daqui a pouquinho chega lá o sacerdote, que berro esse? Ah, são os bezerrinhos que estão ali atrás. Tu não matou não, cara?
Havia uma cobrança. Olha a diferença de Arrucho, que estava provando. Ele mandou matar, mas ele não quis que matasse. Porque a Rússia sempre vai voltar atrás quando a coisa é em relação ao ser humano. Então isso é uma coisa muito linda, o que aconteceu com Abraão. E outra coisa, irmão, a gente tem que se ater também que a tradução do Almeida, ela conta a verdade, mas da sua forma. O que a gente vê na Bíblia, sabe que foi assim, dessa forma também? Porque eles não contam tudo. Eles simplesmente dizem assim, ó, Abraão chegou, pegou teu filho, botou em cima do altar e pegou o coqueiro e atirou nele. Pô, acabou. Como se aquilo fosse um acontecimento de minutos. Esse é um problema que nós temos que entender também. Até o Deuteronômio, até a Gênesis, da forma que é narrado ali, parece que foi um dia depois do outro que foram acontecendo as coisas. Não foram assim, passaram-se. Não foi assim, claro que não. Até porque esse tempo de dias não existia ainda quando Yahweh estava fazendo o céu e a terra. Não existia esse tempo de 24 horas ainda. Isso só vem existir depois da expulsão de Adão e Eva. Aí entra um dia com 1000 anos e 1000 anos com um dia. Exatamente, é o mundo paralelo. Quando você entra essa passagem, um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, é porque existe dois tempos. Existe o tempo que é 1000 anos, você passa acordado, depois desses 1000 anos, você entra em outro 1000 anos, para se cumprir a passagem de geração a geração. Agora, quando você está falando de 24 horas, nós estamos falando do nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo de Arro. O tempo de Arro é bem diferente. O Mazola dos Anjos está perguntando se Samuel, então, é sacerdote de Terrom. Ou foi confundido, igual os hebreus foram, com cada vez. Eu acho que foi confundido, né? Pelas vozes. Você fala quem? O Mazola, aqui no chat dos Anjos, está perguntando então, se Samuel era sacerdote de Terrom. Samuel? Não, é bem complicado, irmão. Aí a pessoa tem que ler o contexto. O que houve na história de Samuel? Entendeu? Porque o Samuel, ele era um camarada que ele cobrou de Esaú, né? Esaú não, de Saul. Né? Ele cobrou ali, pô, tu não matou? Entendeu? Então, realmente, aí vem uma questão. Quem é Samuel? Era Terrom que falava com Samuel ou era Yahushua? E se eu falar para você que eu não sei, irmão? Porque agora, para mim também, irmão, é tudo muito novo, né? Então, fica muito difícil. Porque essa pergunta do irmão foi muito boa. Porque nem todo sacerdote pode dizer que estava ouvindo a voz de Arro. Porque o povo todo estava perdido. Já estava se perdendo. Foi o que eu falei no início da live. O irmão Edinho tem que também saber tudo. Para ficar, irmão Edinho isso, irmão de aquilo. Até porque nós não estávamos lá, né, ao vivo, para ver realmente o que aconteceu. Falando de Samuel, as pessoas, assim, não sei se é errado ou não, ficam idolatrando Davi. Davi é considerado, segundo a Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Tudo de errado ele fez. Tudo de errado ele fez. Ele desejou a mulher do outro, mandou outro para a guerra lá para dormir com o outro, matou, foi um monte de coisa. E era segundo o coração de Deus. Deus foi quem? Terrom ou... Né? São coisas que você fica analisando e... Pô, se Davi era segundo o coração de Deus, ele fez tudo. Eu que não sou, não posso fazer nada disso. Né? Tipo assim, mal comparando, né? Uma vez eu estava brincando com a minha esposa e falei com ela assim, mas falei de brincadeira. Eu falei, nem os anjos, né, resistiram às mulheres, para eu que sou réis de mortal. Nossa, quase tomei panelada. Mas é mais ou menos isso, sobre Davi. Mas, se você for analisar, Davi tinha, apesar que naquele tempo, né, fala assim, que Davi tinha esposa e 300 concubinas. Mas naquele tempo, até no dia de hoje, o que é consentido, eu acho que não é pecado. Claro que você tem que saber separar as coisas também, não é? Mas se há consentimento, não há pecado. Naquela época tinha um consentimento de você ter o rei lá, ter suas concubinas. Né? Até hoje, lá no mundo árabe, né, tem os harém lá com 700 mulheres, e por aí vai. Mas para nós, aqui do Ocidente, já é uma cultura diferente, né?
Muito diferente. Muito diferente. Irmão, Muito diferente. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu não sei, quer falar? Não, pode dar a sua opinião e daqui a pouco eu entro em outro assunto. Você falou uma coisa aí certa mesmo. Essa do Samuel que o irmão fez a pergunta aí no chat, parabéns para ele. Porque isso leva a gente a continuar no campo da pesquisa, no campo de buscar mais. Porque eu acho que a gente já vai começar a entrar também numa era dos sacerdotes. Realmente, o sacerdote diabo, porque Terron estava na jogada, cara, a todo momento. Quer ver uma coisa? Se você pegar 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21, você vai tomar um susto, irmão. Como que nem tudo que leva o nome Deus era Yahweh. Olha que interessante. Se você pegar o 2 Samuel 24:1, ele conta uma história de um censo. E 1 Crônicas 21 conta a mesma história. Só que uma revela quem era Deus. Isso ninguém conseguiu entender, nem os teólogos. Os teólogos chegam a dizer que a Bíblia tem contradição. E agora você vai entender que a Bíblia não tem contradição. Ela tem um outro Deus que nunca foi contado. Por isso que vira contradição. Então, se você peguei essa tese. Exato, porque se você pega 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, são duas histórias iguais, a mesma história, só que contada em ângulos diferentes. A primeira conta, quem mandou Davi contar o povo, fazer o censo? Foi Deus. Em 1 Crônicas 21 conta a mesma história, só que ela já revela que é Satanás. Olha que furo que eles deram. Já mostra que Terron estava agindo. Até mesmo tem passagem em Números, se eu não me engano, e lá em Neemias, lá antes é Deus, e lá em Neemias já é o diabo, né? E é a mesma passagem, se você ler. Eu fui um que também briguei feio, bati por contradição. A Bíblia tem mais de 2.000 contradições. E não sei o que. Eu fui um desses. Então, eu acho que... Eu acho, não te cortando, irmão, mas já te cortando, que o irmão faz a gente pensar. Mas eu estou estudando muito sobre Saul. Você repara que Samuel, ele manda Saul matar, não é verdade? Mata lá todo mundo, as crianças, os animais e tal. Ok, legal. Porém, tem uma hora em que uma outra voz, ele fala assim, Saul vai, ele busca a pitonisa de Endor. A pitonisa de Endor é uma bruxa, e ela faz subir um ser lá de baixo. E esse ser, quando Saul olha, era a imagem de Samuel. Samuel já tinha morrido, então Samuel ressuscita, entre aspas. O que eu vejo aí? Eu vejo duas premissas. Eu vejo que, primeiro, quem estava mandando Samuel dar ordem para Saul matar era Terron. E naquela obra da pitonisa de Endor, quando ela faz o feitiço e sobe Samuel, era a hora que o Criador devia estar dizendo assim, ó, tá vendo? Eu nunca enviei esse profeta. Isso foi o meu arqui-inimigo. Ali foi uma forma de ele mostrar que realmente era estranho. Como é que uma pitonisa de Endor, uma feiticeira, vai fazer subir da terra um homem de Deus, segundo o que nós falamos nas igrejas evangélicas? Isso não tem cabimento. Entendeu? Então são coisas que se a gente parar para olhar a Bíblia, porque a Bíblia não assusta não, tá, irmão? O que assusta é o medo de entender. Isso que é o problema. As pessoas no sistema têm medo de entender a Escritura e ficar contra o seu líder. Tem pessoas que estão 30 anos na igreja, né, de pedra, o templo lá de pedra, e por mais, imagine, que você mostrar isso que o Macedo, que o R.R. Soares, que o Sr. Malafaia, né, todos eles estão no erro, estão induzindo a você a fazer coisas que não vêm do alto, eles não vão acreditar. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, não sei se o irmão acompanhou em Caxias do Sul, saiu um escândalo do Crivella, uns áudios do prefeito Marcelo Crivella. Sim, está batendo bastante aí. Aí eu coloquei no Face, depois dos áudios do Crivella, os universitários estão quietinhos. Nossa, a minha prima, a família dela são todos obreiros universal. Mas eu não botei aquilo ali para alfinetá-los. Coloquei porque o Crivella, né, por um defende lá e tal, ela veio e falou, você está faltando com respeito com a sua família. Se você não gosta do político ou da religião, respeite pelo menos a sua família. Aí eu fiquei indignado. Eu fui lá e falei, prima, não estou
banditismo A ou B. Eu só não defendo bandido nem político de estimação. Está errado, está errado. Não importa se ele é da Universal, se não é. Então, quer dizer, por mais... Isso foi com Crivella. Por mais que você poste lá as falcatruas, as coisas que acontecem nos bastidores, que o irmão já foi lá da Universal, o irmão sabe, melhor até do que eu. Não vou acreditar. Né? Apareceu não sei quantos mil aí na conta do Silas Malafaia, aí disse que foi um anjo que enviou, sei lá, o irmão que doou, e as pessoas defendendo, sabe? Não vão crer, não adianta. Irmão. Assim, nós falamos, então nós temos que falar de Arrusca, e não adianta ficar batendo em líderes, religioso, porque as pessoas estão aí há muito tempo e não conseguem enxergar. Aí eu volto a frisar aquilo que eu disse no início. Será que são para essas pessoas acordarem? Olha, irmão, eu vou dizer uma sacada aqui de Terron, que está agindo hoje dentro do sistema evangélico, como ele age. Eu não sei se o irmão lembra daquela passagem que a Arrusca disse: fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Eu acho que o pessoal do chat deve ter ouvido bastante essa passagem. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. O que acontece? Quem é o pastor das nossas almas? É Arrusca. Alguém consegue ferir Arrusca? Não. Então, se você não consegue ferir Arrusca, as ovelhas não são dispersas. O que Terron faz? Ele tem uma grande sacada. Ele diz assim: pô, eu vou fabricar pastores, então, nessa vida temporal. Porque se eu fabricar pastores e as pessoas acreditarem que esses são pastores, eu, mais na frente, depois que todo mundo tiver colocado seu coração nesses pastores, eu vou ferir todos eles. Aí eu consigo dispersar todo mundo. E é o que hoje está acontecendo. O Terron, ele não consegue ferir o pastor e a Arrusca, mas ele consegue ferir os pastores que ele criou depois que o povo acreditou que são pastores de verdade. Então, quando você pega o Marcelo Crivella, você pega o João Leite, pega o Edir Macedo, e eles caem, por exemplo, eles pecam, né, e aquilo vira um escândalo, muitas pessoas saem do sistema, e não é só do sistema que elas saem, elas desistem dessa busca pelo Criador, o que para mim é muito perigoso. Tá? Porque quando você vê um evangélico desistindo do Criador por causa de um líder evangélico, mesmo sendo o Criador Deus, Jeová, isso faz com que ela também não venha conhecer o verdadeiro que é a Arrusca. Porque na cabeça dela, Jeová e Jesus eram os verdadeiros. E a partir do momento que você tem na mão desses líderes, tá, um testemunho desse terrível, então, com certeza, irmão, as pessoas estão saindo fora. Então, o Terron está conseguindo. O que Terron fez? Ele não fez a igreja evangélica primeiro. Ele fez os pastores, para imitar o pastor e a Arrusca. Como o Terron não é páreo para poder ferir a Arrusca, como o Terron ele não tem bagagem, não tem estrutura, não tem envergadura moral para poder derrubar a Arrusca, ele criou os seus pastores, homens, e a partir de hoje, depois dessa leva, tá, de cristianismo, agora no finalzinho da caminhada, o Terron está derrubando todos os pastores para ferir as pessoas. E as pessoas feridas vão ficar longe do Criador. E isso é um problema muito sério que eu acho que tem que tomar alguma atitude para poder reverter a situação. A minha amiga Yane da Silva, ela acabou de entrar no chat. Eu acho que ela atendeu o chamado lá. Ela é da Assembleia. Aí ela botou: olha, segue a Jesus que dá tudo certo. Aí eu falo para ela que como pode, eu fiz essa pergunta para ela, como pode um hebreu ter nome europeu? Né? O problema, irmão, é que o nome Jesus não existe. O nome Jesus, a letra J, ela só veio existir em 1611. Se você pegar o pai do cristianismo, que é João Ferreira de Almeida, que é João Calvino, e o Martinho Lútero, e se eles ressuscitassem hoje, e você perguntasse: e aí, Martinho Lútero, beleza? Pai, dá que é Pedro de mão, né? E aí, João Calvino, dá abraço aqui. Vem cá, vocês sabem que Jesus veio para salvar? João Calvino ia dizer assim: pô, não sei nem quem é esse cara. Como é que pode o pai do cristianismo não conhecer quem é Jesus? Sempre, não existe nenhum histórico, nenhum livro, nenhum nicho de informações e documentários que mostra João Calvino e mostra Martinho Lútero, Zwinglio, Miguel Servet, falando de Jesus, porque Jesus não existia na época deles. Esse nome era inexistente.
Então, como é que você vai dizer que Jesus é o Salvador? Ah, mas Jesus faz milagre na igreja. Mas Yahusha disse que os falsos profetas fariam também milagres. Eles fariam milagres. Está lá em Mateus 24, 24. Que se fosse possível, todos seriam enganados, até o escolhido. Isso quer dizer o seguinte, a multidão hoje está sendo enganada por um falso Salvador que está no lugar do verdadeiro, que é Yahusha, cujo seu nome não pode entrar na cópia, mas se você for pedir alguém que nunca dá, né? Os originais, eu acho que são originais que vai tirar a prova real entre evangélicos e quem saiu do sistema. Porque eu tenho certeza que nos originais. Alô, irmão? Irmão, acho que caiu aí. O irmão Jesus é muito novo. Voltou? Beleza. Então, mas, ô, irmão Adinho, esses falsos profetas, eles fazem maravilhas, mas no templo feito por mãos de homem que onde Deus não habita. Se provar que ali Deus, o Yahweh, habita, a Bíblia é mentirosa. Porque eu peço a esses evangélicos, irmão, para fazer um teste. O dia que a gente vai na igreja dele, lá na libertação dos demônios, seja demônio fabricado ou demônio verdadeiro, não importa, porque das duas uma vai sair igual. Ele usa o nome de Jesus uma vez e manda o diabo sair. Eu te garanto que o diabo não vai sair nem na primeira, porque o diabo é marrento, ele sabe o nome que estão usando. Agora, pede para essa pessoa, mesmo ela não acreditando no nome de Yahusha, ela fazer um teste. Por que ele não usa o nome de Maria? Eu já vi várias vezes lá os pastores da Universal, sai em nome de Maria, não saiu, pessoal. Sai em nome de Santo Antônio, não saiu. Eles brincam com isso. Então não tem problema nenhum se você acha que Yahusha não é o nome verdadeiro. Você pode fazer um teste. Vai no ouvidinho da pessoa lá e diz assim, ó, em nome de Yahusha, o demônio que está aí pode sair fora agora. Retiro. Ela vai tomar um susto. Tá duas uma. Ela vai ficar com muita dúvida ou ela vai aderir ao verdadeiro Salvador. Imagina, posso falar uma coisa para o irmão? Claro, obviamente. E esse templo feito por mãos de homem, se ali fosse a casa de Deus, já não ia passar nem perto. Parar, manifestar, fazer gracinha, pular para um lado, pular para o outro. Pô, só nisso aí você já vê uma coisa dessa. Né? Mas é aquilo que eu te falei, a pessoa está 30 anos lá, lendo, mas não entende. Não entende que o próprio Criador falou, né, através do profeta, que ele não habita em templo feito por mão de homem. Se ele não habita lá, então quem está habitando não é ele. Né? Mas bota isso na cabeça dos evangélicos. Eles não aceitam, eles leem, mas não aceitam. Primeiro já começa pela palavra evangélico, o amado. Já começa pela palavra evangélico. Primeiro já começa aí. O que é evangélico cristão? Pergunta ao evangélico o que é a palavra evangelho. Amanhã eu vou sair para fazer uma pesquisa. Tá? O que é evangélico cristão? Se você pegar 10 evangélicos e perguntar assim para os 10 separados, o que é evangelho para você? Ele vai dar uma explicação. E assim vai acontecer com os outros 9. E vão ser totalmente diferentes. Escreve isso no livro para depois a gente parametrizar. Agora, o que é evangelho? Evangelho é história. Quando Yahusha diz assim, ó, ide para todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, quer dizer o seguinte, ide para todo mundo e repetir a minha história para todo mundo. A história de Yahusha é o que ocorreu no madeiro e o que ocorreu com ele e Adão e Eva. Gente, é impossível você entender o que aconteceu no madeiro se você não entender o que aconteceu com Adão e Eva e Yahusha. Se você não entender o livro do Apocalipse de Adão e Eva, se você não ler, me desculpa, irmão, você pode ser evangélico 50 mil anos. Você não vai entender o propósito do madeiro, que muita gente está pensando que Yahusha morreu no madeiro por causa dos judeus, por causa das 12 tribos, e não foi. Aí é que está. A vinda de Yahusha não foi por causa de 12 tribos. Isso seria uma injustiça. A vinda de Yahusha foi por causa, primeiro, da promessa que ele fez a Adão e Eva, que eles entrariam no paraíso, e por causa da incompetência do povo hebreu, que tinha essa missão de recontar a história de Yahusha com Adão e Eva. Então, tudo está baseado em cima de história. Então, é por isso que o cristianismo ele é confuso. E desculpa, meu irmão, você pega um evangélico, por mais teólogo que ele seja, ele não sabe nada do que ele está aprendendo, porque tem que ter raiz. A raiz da salvação da gente vem de Adão e Eva. A morte de Yahusha parte de Adão e Eva. As 12 tribos formadas parte de Adão e Eva. Os 12 discípulos parte de Adão e Eva. O Abraão colocar Isaac em cima do altar parte de Adão e Eva. Tudo está linkado lá atrás. Por isso que os judeus vêm com esse papo furado,
que o fim justifica os meios. Eles nunca falam do princípio, porque o princípio fere o judaísmo, fere o pé de barro, fere o pé de ferro, fere Satã, fere a sociedade secreta, porque o princípio, se ele meter o dedo no princípio, pega fogo, entendeu? Então, esse é o problema. Não, mas sabe o que acontece? Os chamados cristãos, eles não gostam de ler, pesquisar. Então é mais cômodo para eles aceitar o que o líder religioso está falando e falar amém, né? Bate palma para Jesus, do que ele chegar e falar assim, não, vou pesquisar, vou ver se é isso mesmo. Né? Não, tudo amém, amém, e não vai pesquisar. Esse é o problema. Quando você fala em Arrucho, eles não querem nem pesquisar. Parar e ir lá, ligar Madeiro, a Adão e Eva. Né? Para eles, eles acham que é cruz até hoje. Sabemos que cruz é uma coisa de maldição. E até hoje eles ficam defendendo cruz, defendendo cruz. É impressionante. Mas, irmão, já que o irmão falou, isso está no meu tema aqui, né? Eu estava só esperando uma parte para poder entrar. As pessoas que estão na live aí, que está chegando agora, conhecendo o canal agora, eu aconselho a assistir aos outros vídeos do canal, né, últimos dias, porque eu vou entrar no assunto agora, só quem já está acompanhando o canal vai entender. Né? Senão vai ficar pensando assim, pô, o que eles estão falando? Se nós falando em Arruxo, em líderes religiosos, eles já não estão entendendo, parar no que eu vou entrar agora. Né? Então, eu peço que a Yane, né, a minha amiga, que entrou aí, acompanhe os outros canais, mas com todo interesse, não é para ouvir e achar isso é balela. Não, pesquise, né? Vai atrás, vê se tem fundamento ou se é maluquice. Não simplesmente diga que é maluquice. Né? Então, eu vou entrar no assunto aqui. O irmão falou de João Calvino e Martinho Lutero. Não Martinho Lutero da Inglaterra. Eu prefiro Martinho Lutero. Quando eles estavam nesse plano, segundo conta a história, então, de quando eles estavam aqui, Yahusha não tinha vindo ainda. Yahusha veio no 1740, né? 40. Então, João Calvino e Martinho Lutero não tinham vindo ainda. Como eles falavam assim de Salvador? Porque já existiu Jesus. Então, assim, o que me deixa um pouco assim... Aliás, já existia Iesus, e Jesus, perdão, não existia Jesus. Na época dele existia Iesus. Mas com a mesma história... Quer dizer, Deus Sol. Sim, mas com a mesma história de Yahusha, que ia morrer... A história sempre se repete com um personagem diferente. Porque se você fala assim para mim, pô, como é que eles sabiam da história de Yahusha se Yahusha não tinha vindo? Mas tinha o livro de Isaías que falava de Yahusha, a forma que ele ia morrer, como ele ia vir, lembra disso? O livro de Isaías. Agora sim eu compreendi, porque quando o irmão falou assim, a história se repete... Exatamente. Só que a história se repete no termo da enganação, é o que eu estou dizendo. Por exemplo, na época de João Calvino tinha Iesus. Hoje existe Jesus, fazendo o mesmo trabalho de Iesus. E daqui a algum tempo, o Jesus vai deixar de existir, porque as traduções vão se renovar. Então esse é o problema. Enquanto que a verdadeira se encontra no colo da Inglaterra e França, nas 7 chaves lá da católica. Você sabe, irmão, a gente está falando de católica, deixa eu falar para você, o catolicismo não é romano, ele é uma farsa, porque de maneira nenhuma, o Pôncio Pilatos não tinha nenhuma religião, e não tinha nenhum Deus, ele é do próprio Deus. O Pôncio Pilatos pensava assim. Então, se você analisar essa questão de igreja católica, que está hoje lá nessa Roma, que não existe, porque a Roma não é só aquele pedacinho, tá? Essa Roma, a Roma existe até hoje. O problema é você colocar isso na cabeça das pessoas. A Roma, ela existe até hoje. A mesma Roma que matou Yahushua, ela existe até hoje. Por que a pessoa não acha essa Roma hoje? Porque ela mudou de nome. O que você conhece como Roma, que matou Yahushua no madeiro, tá? Você conhece como Inglaterra e França, que mataram os negros quando chegaram aqui. É o mesmo povo, é a mesma herança. O problema é que eles mudam de nome. Então, como é que você vai falar para uma sociedade de hoje que Inglaterra e França é a Inglaterra e França de Pôncio Pilatos, se naquela época não existia o nome Inglaterra e França? Você tem um grande problema agora para explicar isso. Só que as origens você consegue pegar por causa da linha de Askenazi. Porque eles dizem hoje
que askenazes são eles. E você vai lá em Gênesis, capítulo 10, e você ouve falar de askenazes. Então, isso é o que eles não têm, eles têm medo de entrar numa live com a gente, irmão. Os judeus não entram numa live com a gente, porque eles sabem que eu tenho 5 perguntas, desde quando eu fiz o canal Últimos Dias, inspirado com certeza por Yahusha, a pedido da minha esposa, que a ideia foi totalmente dela. Então, eu digo assim para você, desde aquela época para cá, nenhum judeu aceitou um convite. Hoje eu não convido, porque hoje eu não tenho mais tempo para isso. Então, o tempo de fazer debate com o irmão Andinho já passou. Foi naquela época que o irmão Andinho entrou, todo estrambelhado, vamos lá, quero mostrar a verdade. Então, aquela época foi a oportunidade deles. Tá? Hoje, não tem mais caminho para eles aqui. Eu quero entrar na live para debater com o irmão Andinho. Não, hoje não tem mais chance. Quer debater, faz seu vídeo, faz seu canal lá e fala de mim lá. Então, hoje eu quero falar só de acústica, porque o tempo para eles teve. Tá? Para eles explicarem, para eles dizerem, para eles poderem... Quando eu falei que eu tinha 5 perguntas para fazer para os judeus, esses caras nunca me procuraram. Porque eles sabem o quão perigoso é eles entrar numa live ao vivo, porque a maçonaria vai bater em cima deles. Tá maluco, cara? Como é que você vai entrar numa live ali ao vivo e você tá doido? Então, eles sabem com o que eles estão se metendo. Não estou dizendo que nós somos mais poderosos que eles, nem mais fortes. Mas o argumento que nós temos é muito forte, porque ele vem de uma verdade que está ocultada. Uma verdade que jamais deveria aparecer para a humanidade. E ela, de repente, ela começa a aparecer. E não tem quem pare a verdade. Porque um dia, o Júnior, ninguém conseguiu parar a mentira. Hoje a coisa está se invertendo. Ninguém consegue parar a verdade. A coisa é tão séria que até a besta vai ter que vir para ajudar o seu povo, porque a verdade vai tomar conta do planeta. Ela vai encher a Terra. Entendeu? E a partir daí, então, a besta terá que vir para tentar agora parar essa verdade. Irmão Edinho, posso fazer uma pergunta, irmão? Não é assim, o irmão tem que saber, não é aquela pergunta desse estilo, não. É assim, Yahusha nos disse que se nós crescêssemos, faríamos milagres e maravilhas até mais do que ele fez. Por que hoje a gente não vê ninguém fazendo isso? Você não consegue ver, se não tiver truque por televisão, né? E truque por televisão é moda. Falou de televisão, aí já perde a credibilidade. Ontem eu estava assistindo a live, a primeira parte só. Depois, quando vocês voltarem, eu estava em casa, aí, esposa e tal. Aí depois, hoje de manhã, eu vi a live que vocês continuaram ontem. Né? Então, o irmão nem falou que ele ficou em casa olhando para o carro, tentando puxar o carro, não sei o quê, e a gente faz isso. E eu fiquei pensando assim, então eu vou fazer essa pergunta. Se nós cremos, né, no nome de Yahusha, cremos em Yahusha, não digo nem aqueles que estão lá no templo de pedra lá, crendo em Jesus, eu digo nós, assim, cremos em Yahusha, por que nós não conseguimos fazer coisas maiores até que o Salvador fez? Irmão, posso dar uma resposta em parábola? Pode. Você é um mecânico, conserta carro. Eu tenho meu carro, estou andando com ele na rua junto com os outros na estrada. Quem é que tem que ir a quem? É o mecânico que tem que sair na rua gritando, eu sou mecânico, ó, e aí, eu sou mecânico, eu conserto carro, ou é você que procura um mecânico quando tem um problema no seu carro? Obviamente, são nós que vamos. A segunda hipótese, né? Então, você bateu num ponto que eu estava comentando com minha esposa esses dias. Irmão Andinho, tem uma passagem que diz que nós curaríamos enfermo, expulsaríamos demônio, pegaríamos em serpente. Isso acontece em nome de Yahusha? Irmão, vou te falar bem claro e sem nenhuma delonga. Yahusha não colocou as maravilhas dele na mão do seu povo, para o povo ficar gritando na rua, vem para a minha igreja, porque eu te curo, porque eu curo o caroço, que eu curo isso. Não. Ele não te deu isso para você pagar show. Agora, se alguém te procurar agora na tua casa, está angustiada, está com uma doença, a pessoa está ali, poxa, endemoniada mesmo, perturbada, e se você não imitando o sistema, aí é que está o problema. O povo de Yahusha tem esse poder diabo para poder curar? Tem. Para expulsar um demônio? Tem. Se entrasse uma vizinha que agora é endemoniada, que agora eu dizer, ô Júnior, dá licença aí, porque esse demônio está numa vizinha, eu tenho que expulsar esse cara aí, pô. É expulsar. Mas por que isso não acontece hoje? Primeiro, porque o povo de Yahusha está recém-saído do sistema. Então, quem ainda crê nessas verdades, ele o faz imitando muitas vezes o sistema, porque isso ainda está dentro do HD externo, interno, tá?
que é o inconsciente. Você vai dizer assim, ó, se entrasse uma pombagira com tranca-rua, vamos lá, como é que tu diria? Diabo, em nome de Arruxo, sai daqui agora. Você imita, por quê? Porque na mesma hora, essa questão de expulsar, o seu subconsciente ia trazer a imagem do Edir Macedo. Entendeu? Sem você querer. Até porque você não sabe, eu vou me incluir junto, nós em Arruxa não sabemos lidar com essa maravilha que o sistema, ele contaminou. Então, nós ainda estamos contaminados numa cadeia. O inconsciente ainda tem essa coisa do Edir Macedo, que se entrar uma mulher agora aqui, um cara endemoniado, aí sai, em nome de Jesus, sai, queima, em nome de Arruxa, a gente vai entrar nessa neurose. Então, isso tem que ter o quê? Uma descontaminação. Tá? A gente tem que jogar a imagem lá dentro de Yahushua e não de Jesus. De você e não do Edir Macedo. Então, qual é a proposta desse nome de Yahushua? É que quando você estiver usando o nome dele, você seja você. Que enquanto a pessoa que quiser fazer alguma maravilha em nome de Yahushua, no modelo do que o HD, que é o inconsciente, está construindo por imagem de Edir Macedo, aí Soares e tantos, você vai ser frustrado. Igualzinho o sistema. Porque o nome de Arruxa só funciona quando você é autêntico. Ele não funciona quando você é um imitador. Olha Paulo, olha aqueles homens. Eu vos conjuro pelo Deus que Paulo serve, que vocês saiam. E os demônios disseram, conheço a Paulo e sei bem quem é Arruxa. E vocês, quem são? E na mesma hora os demônios pularam em cima daqueles homens e bateram neles e saiu dali rasgado. Então é o que acontece hoje. Se você, para você usar o nome de Arruxa, tem uma pessoa que está ali doente, você não pode ir ao encontro da pessoa que está doente. A pessoa que está doente, ela tem que reconhecer que você está em Arruxa e que você é diferente. Não é o mecânico que atrás do carro, pô, cara, teu carro está sendo fumaça, hein? O cara vai perguntar, pô, mas não te perguntei nada. Entendeu? Ele não vai, ele vai ter que mudar de profissão, porque aquela ali não vai dar dinheiro para ele, vai ser um cara chato pra caramba. Então, essa questão de ir para a televisão, você que está aí agora, sentindo uma dor de cabeça, vê vultos, ouve vozes, vem amanhã aqui na igreja que nós vamos fazer uma ação com você. Isso é ridículo. E a Arruxa não deu isso para poder fazer espetáculo. Isso não é nem uma regra. Eu não sou obrigado a curar ninguém. A Arruxa não falou assim, para você me aceitar, você tem que curar fulano. Para você me aceitar, tem que expulsar o demônio. Não, isso não é uma regra, isso é um detalhe que pode acontecer no percurso da nossa vida, caso você seja autêntico e entenda que aquela pessoa ali não quer um show. É o caso da mulher samaritana, é o caso da mulher que tinha um fluxo hemorrágico. Olha quantas pessoas tocavam em Arruxa. Eu te pergunto, quanto ele curou? Nenhum. Mas aquela mulher, ela foi tão autêntica que ela não foi ali imitando Raquel, ela não foi imitando Esther, não foi imitando Eva, ela foi sendo ela. Eu sou fraca, eu sou eu, mas eu vou tocar nele, porque eu tenho certeza que se eu tocar naquele vestido eu vou ser curada. Olha a diferença dela para os que tocavam ali, ó. Deixa eu ver se saiu a ruguinha. E não saiu ainda não. Jesus, ainda continua indo caroço. Não, a mulher foi diferente. Então, se você me pergunta assim, é possível hoje, em nome de Arruxa, curar uma pessoa? Sim, claro que sim. Só que, por que você quer curar alguém? Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Você não tem que caçar pessoas para tu curar. Você tem que contar a história de Arruxa. E no meio do caminho, aquele que ouviu e creu, se ele tem algum problema, aí entra o nome de Arruxa para ser usado com muita, mas muita seriedade mesmo, e muita latência de credibilidade. É uma coisa difícil por causa da contaminação no HD, no inconsciente. Sabe por que eu também acho que ainda não acontece isso? Vocês vão me permitir falar? O homem ia assim, vai descer. Isso não tem jeito. Se você começa a curar em nome de Arruxa, você cura um, cura outro, quando você está lá na televisão, você vai descer. Ô, irmão, se o irmão Edinho, que faz um trabalho simples na internet, alguns já dizem para as pessoas que gostam da gente, que vocês querem ser seguidor do irmão Edinho, ele é líder. Imagine se eu estivesse fazendo curas. Ó, pessoal, eu fui lá no hospital, curei logo 5 em cima da cama, eles vão estar fazendo live para poder falar com vocês, tá? Dar o testemunho. O pai, cara, eu era um anticristo. Só dizer, não, o irmão Edinho acabou de emergir das águas.
Se cumpriu o Apocalipse 13. Imagina, irmão. Então, Yahushua é muito inteligente. Paulo mesmo disse, eu não vim para curar, eu não vim para fazer essas coisas, eu não vim nem para batizar, eu vim para anunciar para vocês a história do meu Salvador. Porque, irmão, se a gente analisar, essa vida é temporal. E Yahushua não investiu para você nessa vida temporal. Ele investiu para você buscar nessa vida temporal a vida que ele prometeu para Adão e Eva e que já estão lá nos esperando. Então, se você tiver essa visão focal, você vai entender que nem a morte pode cortar isso. Porque se você morre agora, irmão, nem a morte vai te impedir de você chegar até essa vida maravilhosa que não é no céu, que é aqui nos 1000 anos e depois na nova terra. Porque os 1000 anos não acontecem na nova terra e nem no céu. Ele acontece aqui. Porque a Yahushua precisa mostrar para a serpente que os 1000 anos que ele tirou de Adão e Eva, de geração, ele vai se cumprir na vida de um povo junto com Adão e Eva após a morte de Yahushua no madeiro. Isso é fabuloso, isso é sensacional. Só que as pessoas não conseguem olhar dessa forma. A coisa está muito religiosa, João. Tá, o irmão estava falando ontem, né, na live de ontem, que não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. Assim, eu não tenho medo do que possa acontecer comigo pós-morte. Né, mas na hora de morrer eu tenho muito medo. pela dor, talvez, de agonizar. E a Yahushua diz assim, Júnior, ele tira a vida do teu servo antes que ele venha ver o mal. Sim, Edinho, mas o próprio Salvador, ele, antes de ir para o madeiro, ele falou, né, pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Exato, mas agora você entrou numa coisa legal. E a Yahushua morreu no madeiro e sofreu no madeiro antes da morte para que nós não sofrêssemos. Ele levou nossas dores. A dor que ele está dizendo que ele levou não é a dor do câncer, não é a dor do machucado, é a dor da morte. É essa que ele levou. Isso as pessoas não entendem. Quando ele fala assim, ó, eu levei a dor, aí tu pergunta, por que o evangelho está sentindo dor? Por que o João está com essa dor de cabeça? Aí a pessoa fica com, opa, não, mas não é essa dor da vida temporal que ele levou. Ele levou a dor que antecede a morte. É aquela dor que antes de morrer todo mundo sente. E foi essa dor que ele levou para aqueles que acreditam nele. Para aqueles que não foi para todo mundo. Ele morreu em favor de muitos, em favor. Mas não quer dizer que as pessoas vão querer esse favor. Se elas morreram sentindo muita dor, é porque desprezaram a dor que a Yahushua morreu. Ele mesmo falou, pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Aí você fala assim, pô, como é que nós estamos sarados se eu acabei de ter uma gripe, se minha mãe está no hospital internada no CTI? Porque não foi essa doença que ele sarou, mas a doença da alma, a angústia da alma, que cria depressão, que cria o desespero, que está na escuridão. Foi isso que ele fez. Só que as pessoas, elas vêm para a vida temporal por causa do sistema religioso. Gente, se o que o sistema religioso prega é verdadeiro, não devia ter uma pessoa doente, nem entre os pastores. Para você ver como que a coisa é profunda, tá? O irmão vê, falou uma coisa agora, um tópico que eu ia até entrar aqui. Os pastores falam tanto, curam, o que faz, acontece. Para onde seu Edir Macedo foi resolver o problema no joelho? Para onde que ele foi? Foi para o hospital, né? Um dos mais caros. Por que ele mesmo não orou lá, né? E não orou, em nome de Jesus, meus joelhos estão curados. Não, teve que ir lá, no hospital. Então, quer dizer, nem ele, até eles mesmos não conseguem se curar e querem curar as pessoas. E questão da morte, foi o que o irmão falou, né? Esse corpo temporal, ele morre. Mas a alma não pode ser tocada, né? Foi como a passagem de Jó, diz em Jó que vou ler como o sistema fala, né? Vou falar como o sistema fala. Deus permitiu ao diabo, né, que tocasse tudo no Jó, menos na sua alma. Quer dizer, como o irmão estava falando antes, que na nossa alma o diabo não toca, não tem como. Né? E eu achei muito interessante essa colocação ontem. Eu falei lá, amanhã na live eu vou falar lá, porque tem essa passagem de Jó. Jó ficou lá, só ficou um caquinho lá de poções feridas, mas a alma dele foi intacta. E ele não murmurou. E a gente murmura muito, a verdade é essa.
É aquela questão, irmão, de arrucha no madeiro. Você via que o Salvador estava no madeiro diante de 2 ladrões. Tá? Vamos deixar o outro ladrão de lado, vamos pegar aquele que interessa. Ele virou para o ladrão e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é uma prova de quando a pessoa morre, ela só vê 2 caras, 2 faces. Ou ela vê a cara de terror, a morte, ou ela vê a cara da vida e a angústia. Não tem como você ficar neutro, tá? A não ser aquelas que se encontram no plano astral, que é o além, que também está na Bíblia. Tá? Isso não tem nada a ver com outra religião. O além, ele não é nem no paraíso e nem no inferno, ele é um desvio de alma. Tanto que se você pegar lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, lá no juízo final, você vai ver assim, e o céu e o mar deu seus mortos, que é um tipo de abismo também, é um abismo que está debaixo do mar. O além deu seus mortos, tá? Que é um plano também diferente, onde a alma vaga, e muitos chamam de fantasmas, né? E o inferno. Vê se está se tratando de 3 lugares, onde a alma, só existe 3 lugares onde a alma vai, que é o abismo insondável que fica no mar, que é o inferno que fica abaixo da terra e o além. Esse além é um plano astral onde só fica almas, é um mundo preto e branco, que assim é chamado por todos aqueles que conhecem e conseguem entender esse plano. Então, e a Bíblia chama de além. Além, porque essa alma foi além da morte, ela foi além do abismo, ela foi além do paraíso. Então, se você pegar esse contexto, aí você pode ver que a gente diz assim, pô, eu fui na cozinha, eu vi um fantasma, eu vi um vulto passando. Isso pode acontecer? Pode sim, porque o próprio Apocalipse fala que o além é um plano de almas que foram perdidas, talvez um acidente, a pessoa foi acidentada na hora, ali não esperava, e a morte foi tão rápida que não deu tempo da alma nem sair desse plano ainda. Entendeu? E está lá o corpo morto e a alma vendo o corpo morto ali. Isso é fato. Então, pessoas que entram em coma é o libertar da alma. É como se a alma estivesse saindo do corpo, mas ela está presa por um cinto. Você não pode ir agora, cara. Você não pode ir agora. Mas eu morri. Não, tu não pode ir agora. E aí a pessoa, quando acorda, nossa, eu tive um sonho quando estava em coma, eu vi meu corpo lá na cama. Mas ela vê mesmo. Isso é verdade, isso é fato. Agora, a gente pode mexer com isso? Não. Por quê? Porque o povo se escandaliza, o evangelho que te queima, é o demônio que está contigo. Então é um assunto que você não pode se alastrar muito, tem que guardar só para você. Mas de fato, de verdade, se a alma sai do corpo, nem sempre quer dizer que você morreu. Tá? Porque ela está presa por algo que a segura, tá? Que é o espírito. Meu amigo, se o espírito continua em você, não houve uma morte verdadeira, mesmo que a alma saia, ela tem que voltar. Agora, se o espírito sai do corpo, aí sim, a alma sai do corpo, porque não tem quem segura ela. É onde acontece a morte verdadeira. Então, isso há uma diferença muito grande da morte para o coma, porque é justamente essa premissa que a gente tem que entender. Quando o irmão falou ontem, e eu repeti hoje, que quando morre, né, ou você vê Terron, ou você vê Yarusco, eu lembrei daquele filme, Ghost, do outro lado da vida. Muito bom. Muito bom. Quando o cara ruim lá morreu, né? Ele ficou olhando assim, ele vendo, né, o Patrick Swayze, que tinha morrido, ele vendo, e quando ele olhou ele lá com o vidro nele, aí veio as sombras. Né? Tu via as sombras saindo do poste e tal, e agarraram ele, levaram ele pro abismo, né? Ele desesperado. Né? Quando o irmão falou nisso, eu veio assim, né? Vem na cabeça, né? É impressionante. E sobre o que estava falando também sobre o barqueiro, lembra do barqueiro, né? Sim, sim. Foi do filme O Ladrão de Raios, também mostrou isso. Só que só quem poderia ir nesse barco eram os semideuses e os deuses. Nós humanos, assim, não tinha como fazer essa passagem. Eu escutei ontem os irmãos falando, eu falei, não, eu lembrei. O Ladrão de Raio. Tem um outro nome na frente, mas botar o Ladrão de Raio lá vai... A live tá ficando muito extensa. Tá boa, tá boa. Pode ficar tranquilo que eu botei a cronometrada aqui, vai ter uma hora que ela vai me sinalizar, a gente vai ter que fechar mesmo. Tá, então deixa eu falar rapidinho sobre os Els. Os Els. Os Els é bom demais. Uma coisa que
na hora que começou esse assunto, eu falei, pô, não posso deixar de falar isso. Outra coisa também que os evangélicos, eles leem a vida toda, que eles blasfemariam, mudariam o nome dos santos, eles não aceitam o nome Só dos acender a luz aqui. acham que é Daniel. Pode falando aí que eu vou acender a luz. Aí, não ser dos Zeus, é uma coisa que eu acho. Você já viu o filme do Superman? Todo mundo era um filme do Superman, né? Aqui, eu acredito que sim. E lá tinha a Casa dos Zeus, né? Que era o Jorel, Kal-El, né? Tudo com L no final. Aí eu achei interessante. Eu falei, a Casa dos Zeus, como eles mudaram o nome lá para Daniel, Gabriel, Uriel, Jorel, Kal-El, né? Esse L deve ter um significado aí oculto. Eu não sei dizer no momento, mas. Irmão, deixa eu só passar uma coisa para você aqui, que você levantou algo que eu não completei nos outros vídeos, e eu acho que é aí que começa as pessoas a acreditar na gente. Você vê que tudo era com El, né? Azazel, Uriel, Gabriel. Agora, existe uma torre que era para esse deus El, que era a Torre de Babel. Por isso que teve que cair. O rei Cush. E aí eu fiquei Eiffel também. Hoje tem a Eiffel. Exatamente. Ó, você pega o rei Cush, que ele é capturado e morto. Né? O Nimrod, o que ele faz? Ele assume o trono da Babilônia. Ele mata o rei Cush, assume o trono da Babilônia, e Zamir encontra o avatar desacordado de Istar, que era uma deusa, e a leva à cidade. E essa Istar, esse avatar, era um vulto de um ser demoníaco. E no início da construção da Torre de Babel, tá, esse avatar de Istar é colocado lá dentro. Então você tem a Shamira, que é levada na Babilônia, até a queda de Babel, e na destruição da torre, então ela morre. Tá? Ela é uma personificação desse nome Babel. Quando a Babel cai todos os elos. Ali era um problema, porque essa torre de Babel tinha um significado muito grande nos demônios anjos caídos. Porque eles querem uma vingança contra quem criou o dilúvio. Porque o dilúvio não matou só ser humano. O dilúvio ele ferrou a vida de muita gente, de muitos espíritos, não foi só humano. Então, existe ainda essa coisa de vamos lá, vamos entrar no céu, vamos destruir. Irmão, o Salvador, ele é sacrificado, ele ascende ao céu. Tá? E no momento em que ele faz isso, Abrão desperta de todo o teu topô e alcança Jerusalém. Então, houve uma guerra civil entre Miguel e Gabriel. As pessoas pensam que Gabriel e Miguel são amigos. Pô, meu irmão, mas Gabriel e Miguel não são os arcanjos do Criador? Mas e por que são inimigos? Eles não se falam até hoje. É uma guerra entre Gabriel e Miguel, porque Gabriel, ele é o anjo do Ocidente, Miguel é o anjo do Oriente. Cada um toma conta de uma banda desse lugar. Por isso que se inventaram o anjo da guarda, né? Que não tem, ele é uma meia-verdade. Essa história de anjo da guarda não é totalmente uma mentira da católica. Só que a católica, ela oculta essas coisas através da história que ela conta, dos fatos que deveriam estar contando. Então, se existe um anjo atuando sobre o Ocidente, por quê? Porque o povo hebreu está aqui. Entendeu? E Gabriel tem que estar onde está esse povo. E Miguel, por sua vez, ele estava sempre onde estavam os reis, os sacerdotes. Miguel tem muita ligação com esse lado de governança, enquanto Gabriel tem muita ligação com o povo. Então, se a pessoa não entende isso, ela não vai saber discernir e vai ficar na mão do sistema, porque o sistema ele vai aproveitar essa falta de visão, não digo nem conhecimento, mas de visão, e as pessoas não vão entender realmente, Júnior, o que quer dizer Gabriel e Rafael, que os nomes também estão na linha da Torre de Babel, entendeu? Foi uma confusão muito grande que foi feita. Eu vi isso num filme chamado Legião. Miguel, ele vinha intervir a favor da humanidade. Eu achei muito heresia o filme, né? Porque ia nascer uma criança, fazendo alusão a Jesus, uma mulher que fumava, uma mulher que não acreditava em nada. Assim, eu achei o filme interessante, um pouco herético, mas no final, Miguel e Gabriel eles confrontavam, porque Gabriel queria acabar com tudo. E o Miguel era o único que tinha entendido a vontade do diabo, não com esse nome, logicamente. Então,
Miguel desceu, cortou as asas, né, se passou pelo humano para defender aquela mulher ali. No final, Gabriel veio, procura até o pessoal assistir aí, a Legião. Eu achei muito interessante. Um pouco herético, mas achei interessante. No filme Legião, você vê que o Gabriel ele é inimigo de Miguel, né? Isso. O senhor assistiu o filme? Viu o filme? Assisti umas 7 vezes esse filme. Vou para a 8ª amanhã. Eu vi 2 vezes. É impressionante. Assim, é forte, como irmão. É muito Você forte. vê que Miguel chega a matar Gabriel, mas por causa de Gabriel ter assistido a vinda de Yahushua, Gabriel se tornou imortal mesmo. Então você vê que ele volta de Não, novo e surpreende Miguel. Miguel. O irmão tá trocando. Não, o Tá? Gabriel, Bom, o Miguel mata o Gabriel. Gabriel mata Miguel. O Gabriel mata o Miguel, desculpa. O Gabriel mata o Miguel. E o Miguel volta de novo. Né? Revestido com asas. Isso, que o Gabriel é aquele que roda, mata o carinha lá. Isso. Passou uma mensagem muito interessante. Assim, eu só achei exagero dos monges, da velhinha e tal. Eu achei exagero, mas a mensagem em si eu achei muito interessante. Deixa eu falar com o irmão aqui, né? Porque, assim, eu ia falar no início, mas já estamos chegando no final. Eu pedi para antecipar, a live seria às 18 horas, mas às 18 horas eu tenho que resolver aí uma coisa extra. E eu pedi para antecipar, o irmão carinhosamente antecipou, eu agradeço. Então, falar o porquê que as pessoas estão no sistema. Primeiro, eu tenho que agradecer o sistema. Por quê? Porque Terron, eu acho que ele deu um tiro no pé em certas coisas. Por quê? Ele querendo atrasar, por um lado, ele adiantou. Porque a pessoa que está no mundão, vamos dizer assim, está fora do sistema, ela não quer saber nem de Deus, nem do diabo, de Arruxa, de Terron. Ela quer tomar a cervejinha dela, quer comer o churrasquinho dela, quer ir para a escola de samba dela, o bailão. Então, quem está lá no sistema, quem entrou, que começa a se incomodar ao ler, ao pesquisar, e aí conhece Yahushua e sai. Quem está aqui fora, se você chegar a falar que Yahushua, você é mais um maluco. Né? Então, eu agradeço ao sistema por isso, porque eu conheci Yahushua porque eu era do sistema. Eu queria conhecer Jesus. A minha mãe, eu já enquanto no seio de Abraão, vamos dizer assim, né? Foi assim que eu aprendi no sistema. Ela, por 50 anos, foi mãe de santo. Você via lá os... Bastante Quando tempo, né? ela fez 50 anos, ela falou, não quero mais saber disso. Agora eu quero é Deus. Falou assim e foi para a igreja evangélica. E eu não, eu tocava meus pagodes, eu gosto muito de cantar, gosto muito de karaokê. Inclusive, os irmãos aí quiser lá no YouTube do irmão Júnior, né? Junior, tem uns vídeos lá nos karaokê da vida, cantando Tim Maia e tal. Já faz o pagode aí do povo hebreu, né? Aí depois eu comecei a sentir uma sede, né? Vamos dizer assim, eu queria aprender, eu queria saber, eu nunca tinha lido a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia e o irmão que trabalhava comigo, um senhor, ele me deu uma fita cassete, olha só quanto tempo tem. E as fitas eram da Chile Carvalhais. Aí ele falava para mim, ó, tem uma última música lá do lado B, ou lado A, sei lá, chama Faraó Deus. Escuta aquela música ali. Aí eu chegava em casa e escutava só aquilo. Lá vem Faraó, Faraó morreu. Aí um belo dia eu decidi escutar tudo. Aí eu quis saber sobre Jesus. Foi através daquela fita cassete ali que me despertou. Aí fui para a igreja que tinha lá perto de casa, fui para metodista, me batizei, tive que casar no papel, porque eu queria cantar, eu queria entrar no ministério de louvor, e só podia ser no ministério quem era batizado. Aí entrei, batizei, mas comecei a ler, entender algumas coisas, e não concordando, eu perguntava, mas isso aqui? Não, irmão, isso aqui é o seguinte, as coisas encobertas são para Deus, as descobertas são para os homens. Essa era a resposta que eu tinha. Ela falou, mas não bate, não bate, não bate, não bate. Foi onde eu encontrei outras pessoas e hoje estamos aqui. Né? Então, é o seguinte, para as pessoas que nós falamos de Yahushua, que está no sistema, por mais que você fale que hebreu não tem nome europeu, né, que nome não se traduz, nem se translitera, ele não aceita que o nome não seja Jesus, e vem aquela passagem que diz que nos últimos dias, ou no fim dos tempos, os nomes teriam aumente cauterizado. Então, por mais que você mostre evidências de que não existe pastor, que pastor só foi um,
que púlpito e altar não é lugar de comício, é lugar de sacrifício. Exato. É uma questão totalmente cauterizada. É por isso que assim, eu não bato muito nisso. Eu falo, não quer aceitar? Fazer o quê? Porque você vai criar inimizade e você não é por força nem por violência, é por ouvir e ouvir a palavra. Você Palavra falou, boa. né? Você falou, mas a mente cauterizada não permite que a pessoa absorva aquilo. Né? Quando falar que guarde nas tábuas do seu coração, a pessoa não consegue, porque está com a mente cauterizada. Então, é isso que eu ia falar para o irmão. E o irmão quer falar alguma coisa para eu poder finalizar? Não, irmão, eu acho que você colocou muito bem a questão da mente cauterizada. Você colocou muito bem, porque a verdade muita pessoa tem dificuldade dessa palavra cauterizar. Cauterizar é quando você fecha, você tem uma ferida com uma bactéria dentro. E aí alguém de maldade fecha aquela ferida para que essa bactéria ela não venha para fora e fique rodando no corpo, contaminando. Então é exatamente isso que o irmão falou. A mente cauterizada ela é uma mente trabalhada para funcionar como uma engrenagem de robô, um maquinário. Tá? Jesus salva, vamos para a igreja, tomar Santa Ceia, se eu não for para a igreja estou no inferno. Então, isso tem que estar embutido dentro da pessoa. Isso é muito perigoso, porque isso não traz a libertação da alma da pessoa para que ela possa entrar na porta que é Sião. A pessoa está entrando em outras portas. E a Rússia disse uma coisa bem interessante, Júnior, lá no livro de João 10. Ele diz assim, o ladrão, não é o ladrão, ele diz assim, o falso, né, o ladrão, ele entra pela porta, né? O salteador, o ladrão, o salteador, ele entra por outro lugar. Eu sou a porta, eu entro pela porta. Mas aquele que não é pastor e de qual as ovelhas também não são sua, esse ele entra por outro lugar. Então as pessoas querem entrar em Sião entrando pela porta do sistema. Meu irmão, o sistema não é atalho para Sião. O sistema, ele é o caminho que se distancia de Sião. Quanto mais a pessoa pegar esse atalho pensando que vai entrar no reino dos céus, ela está entrando até no reino, mas não é dos céus. Tá? Ela é o reino de Terrom, é o reino que engana o reino dos céus. Então isso é muito complicado hoje. Para você fazer mamãe e papai entender isso é muito difícil. A gente tem mais é que ficar firme, botar uma postura nessa vida temporal de quem está com a verdade, ainda que tome cacetado no meio do caminho, para que as pessoas vejam no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa linguagem corporal, que nós temos certeza do que nós escolhemos, acreditamos, para que então o mundo todo saiba que a Ruxa, ele é o verdadeiro Salvador. Ok. Eu gostaria de fazer minhas considerações finais. Beleza. Agradecer muito ao irmão Edinho por essa oportunidade. Aquele negócio, quando nós começamos a falar de Arusha, se nós não pararmos, aí nós vamos até a meia-noite, até o dia raiar. Né? Então, muita coisa ainda que eu queria falar, mas quem sabe uma próxima oportunidade, ou até um hangout com mais pessoas, seria interessante. Eu estava receoso, irmã, de falar uma coisa e algum irmão levar para o lado pessoal. Mas eu acho que eu vou falar, eu acho que os irmãos Foi capazes de bem, foi entender. bem, foi bem. Não, Foi assim, bem. eu quero falar uma coisa, só que eu estou meio receoso. Eu espero que nenhum irmão tome para si. Né? E nem se exaltar, nada disso não. O que acontece? Quando o irmão Edinho faz um vídeo, um hangout, poucas pessoas podem estar assistindo no momento, mas depois milhares e milhões de pessoas assistirão, acredito eu. Então, o que o irmão Edinho falou? Que no início, lá nos primórdios, o irmão nem sabia falar direito, lembra? Então, Lembro, perfeitamente. o que o irmão fez? Se aprimorou, né? Ontem você estava falando de vender a imagem. Lembra? Olha que nível, né? Então, é assim, se você se arrumar bem e ir numa entrevista de emprego e só falar bobagens, você não vai ser contratado porque você se vestiu bem. Desculpa, mas não vai. Né? Então, aos irmãos que quiserem participar da live com o irmão Edinho, né, eu espero que os irmãos entendam. Tá? Não estou falando de A ou B, mas eu me preocupei muito com isso.
a procurar falar, não falar o português corretamente, mas procurar ler um pouco mais, porque, irmão, tem live que tem 3 horas, e falar o português errado me dói os ouvidos, eu não consigo ouvir a live inteira. Só me desculpa, mas é complicado. Então, se você vem para uma live, por mais conhecimento que você tenha, porque nessa live vai assistir advogados, juízes, né, ou doutores, aí eles vão falar assim, pô, olha só, o cara não sabe nem falar, pô, mas eu vou crer no que esse cara está falando. Né? Então, eu espero que os irmãos entendam isso que eu estou falando, tá? Buscar se aprimorar, né, irmão? Buscar se aprimorar. Isso é um direito, isso é um dever e um direito de todos. Eu espero que os irmãos não pensem assim, tá falando de mim, não sei o quê, tá falando aí. Não, não é isso. Tá? É porque você vai ser visto. E as pessoas querem descer a lenha. Eles já falam que nós somos malucos. Né? E você falando de qualquer maneira... Mas deixa eu te contar um testemunho rapidinho, que tem tudo a ver com o que você está falando, irmão. Para eu chegar esse cedinho que eu sou hoje, eu tive que ouvir muita gente falar como você está falando para mim. Porque enquanto alguém não puxava minha orelha, eu pensava que eu estava correto. Aquela minha maneira, exaltado, começava falando baixo, terminava falando alto, muito gesticulando, direto. Então, eu fui me moldando de acordo com conforme as pessoas... Porque eu vejo que essas pessoas que me chamaram minha atenção, elas me amavam de verdade. Tá? Elas me amavam de verdade. Elas diziam, bom, irmão, pode ficar respondendo as pessoas, deixa eu falar sozinho. Irmão, faz assim, faz assado, vai ficar melhor assim. Eu fui pegando aquilo ali e falei, poxa, calma aí. Eu não tenho que parar de fazer o trabalho. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa diferente. Então, isso vale até para o emprego. Você não tem que sair do teu trabalho. Você tem que começar a fazer alguma coisa diferente no teu trabalho. Então, a ideia do Júnior, a proposta que eu estou entendendo que o Júnior está dizendo é o seguinte, ele ama tanto as pessoas que ele não quer ver as pessoas passar vergonha na mão dos outros. Eu não sei se é isso, tá, Júnior? Mas foi a visão que você me passou. Justamente. Porque eu já quero me ridicularizar. Né? Eu não quero que nenhum irmão fique passando por chacota. Né? Então, é só questão disso mesmo. Tá bom, meu amado? Eu ia falar sobre o paraíso do Brasil, mas... eu sempre... Antes de conhecer esse nosso trabalho que o irmão faz, eu sempre pensei no Brasil como um paraíso. Eu pensava, rapidinho, né? Desculpa, assim, já dei as considerações finais. Mas eu sempre pensava assim, poxa, olha só, terra que emana leite e mel, no Oriente Médio, poxa, o Brasil que emana leite e mel. Aqui que você plantar, nasce. Eu sempre tive isso. Aí quando o irmão veio com o Ouroboros, eu nem falei aqui, gente, eu estou com o meu espírito aqui. Né? Eu nem falei do Ouroboros, que tinha muita coisa para falar, né, sobre quem matou Tancredo Neves, né, aquele negócio todo. Acho que essa é uma próxima oportunidade, tá bom, irmão? Muito obrigado de coração. E arruxo o assistente sobre suas mãos. Eu adoro quando o irmão fala assim. Ele te carrega na palma de suas mãos. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Desculpa alguma coisa. Beleza. Eu vou terminar a live aqui, Júnior, respondendo a 2 pessoas, porque a live já me sinalizou que ela vai acabar, então não tem como responder todo mundo, mas dá para responder 2 pessoas, bem rapidinho, correndo aqui. A primeira é o seguinte, uma é a pergunta de Antônia Paulo, que eu vou só ler e responder rápido, tá? Bem correndo mesmo, senão não vai dar tempo de falar. Tá? E a outra é de Geronice Silva de Jesus. São 2 perguntas aí que eu acho que vale a pena responder, até virar o vídeo para a próxima aí. E o Júnior, quando quiser também fazer uma live aí, a gente tem uma sacada aí para a gente fazer, vamos fazer outra live, estou à disposição. Antônio Paulo diz assim, Antônia Paulo, Edinho, se o Brasil é o lugar onde estava o paraíso, então Jerusalém não é o lugar onde Salvador pisou? Irmão, precisamos fazer uma live sobre isso, porque é aí que está a confusão. Jerusalém é Jerusalém, paraíso é paraíso. Jerusalém está no Oriente, o paraíso está no Ocidente. São 2 coisas completamente diferentes que o sistema religioso juntou na nossa cabeça para fazer essa confusão. Então, prometo fazer uma live aí, ou até um vídeo falando sobre esse tema aí, mas eu já digo que Yahushua pisou tanto no paraíso como pisou em Jerusalém. Só que tem um detalhe, no paraíso, Yahushua, ele fez nascer Adão. Em Jerusalém, Yahushua nasceu como homem, o segundo Adão. Ok? Então, é só para vocês entenderem que tem, sim, 2 vertentes. Não descarte Jerusalém,
não descarte o paraíso, mas uma coisa, outra coisa que o sistema confundiu. A outra pergunta, aqui bem rapidinho, tomara que dê tempo, Geronice Silva de Jesus, ela diz assim, Edinho, o maligno não pode escutar pensamento? Não. Só quem sonda a mente e coração é Yahushua. Você pode usar, aliás, as pessoas hoje estão fracas e não estão conseguindo vencer nessa vida temporal pela ausência de usar o pensamento. O pensamento tem que usar não é só uma vez, é toda hora, todo momento. O que você não pode declarar é usar a sua boca para revelar o segredo do pensamento. Você está com o pensamento de fazer uma coisa que ninguém pode saber no momento. Mas aí você vai com o seu bocão, conta para o seu melhor amigo, porque ele é teu melhor amigo. Mas não se esqueça que o seu melhor amigo também tem os seus melhores amigos lá. Então, o problema é esse. Você tem que pensar e tudo fazer pelo pensamento. Você tem que estudar pelo pensamento, você tem que vencer pelo pensamento, tem que pensar em ser alguém pelo pensamento. O pensamento é o caminho. Por exemplo, em agosto, agora, eu faço com o maior orgulho de Yahushua e alegre. Tá? Eu vou falar isso porque eu tenho o porquê que eu vou falar, Júnior. Em agosto agora, eu já tenho uma formatura. Né? Hoje já tirei a foto com toga na cabeça e tal. Eu fico pensando assim, caramba, eu tinha 15 anos, eu falei... 6 colegas meus, eu falei assim, um dia eu vou fazer faculdade. Eles falaram assim para mim, quem é tu para fazer faculdade, cara? Te enxerga. Tu não é ninguém, cara. Faculdade é coisa pra gente. Eu ouvi isso. E agora, em agosto, é a minha formatura. Por que eu vou me formar? Porque eu já sou um barbado de 48 anos que só vim aprender que a gente só pode parar depois que morre com os meus 45 anos, que eu pensei em terminar meu ensino médio antes disso e fazer o superior. Tudo agora, depois de barbado. Porque tudo é possível a você que acredita. Quando a Yahushua fala, tudo é possível aquele que crê, não é crer em Yahushua apenas, mas em você. Você é uma extensão de Yahushua. Não adianta você crer em Yahushua e não crer em você. Fala igual um sistema, ô glória. Coisa forte, né? Então, gente, use e abuse do pensamento de vocês. Eu entrei na faculdade que os judeus da ONU um dia disse que eu não ia entrar, banana para vocês. E vou dizer mais, hein? Eu não tenho nada da faculdade para oferecer para as pessoas. Eu só fiz porque ela me dá condição de entrar em portas que muitas vezes só com faculdade você pode entrar. Só isso. Agora a sabedoria continua vindo de Arro, a humildade vem de Arruxa, meu povo, só o meu povo que está aqui. Se eu tiver de pegar numa vassoura, eu pego na vassoura. Se eu tiver de trabalhar de lixeiro, trabalho de lixeiro. Porque não é isso que te faz uma pessoa escolhida de Arruxa. O que te faz é alma. O que te faz é você falar com o pensamento. Porque o pensamento é a parte mais poderosa do seu ser. Use mais o teu pensamento do que a tua boca. Se você já estivesse usando o teu pensamento numa discussão com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, você já tinha ganhado essa causa há muito tempo. Tá bom então, irmão Júnior? Tá bom, querido. Abração. Tamo junto. Tá? Irmão Ney, irmã Antônia... Todo mundo aí. O irmão sempre fala no final, né? Quer que eu fale? Pode falar. Irmão, eu deixo para você. Pode escolher aí um povo aí, um pessoal. Não dá para escolher todo mundo, mas pode escolher algumas pessoas aí e falar também tranquilo aí, que é bom. Tá? E perdoa se o Júnior não falar todo mundo, irmão, porque tem bastante gente, tá? É verdade. Bom, um abraço a todos aí. A paz e a Yahushua. Eu posso falar, né? A paz. Pode, fica à vontade, irmão. Seja autêntico. Rosineire de Freitas Henrique, William Silva, Antônia Paulo, Thiago Lima, Maria Batista, Agado, não podemos esquecer, Cris Carneiro, Luciana Silva, tá bom? Marta Regina, ou Marta Regina. Tá bom, gente? Estamos aí juntos e vamos... Rovanildo, né? Tem o Rovanildo ali, tem a Antônia Damasceno, né? Cris Carneiro. Olha eu aqui. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado por vocês gostaram, tá? E canal que tem que crescer, chegar a mais pessoas. E aquilo sem discutir com ninguém, sem brigar com ninguém, porque não é contra carne, nem contra sangue. É falar de Yahushua, aceita quem quiser. Quem não aceitar, eu aprendi no sistema que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Não sei se está escrito isso ou se falam, se repete isso no sistema. Eu aprendi lá. Mas desde o momento que você já passa a saber e você despreza, aí é com você, meu amado. Tá aí.
Beleza, então, Gilmara Souza, Luzia Santo, Cris Carreiro, Ronivaldo Belmonte também, Lisete Novelli, William Silva, Paulo Roberto Tomé, Gregório Negão, Antônio Paulo, bastante, Adriana Guedes. Um abraço e que a Ruxa carregue todos vocês aí. Os que eu não falei o nome, te fala depois, fica tranquilo, irmão. Tiago, um abraço para vocês também, que a Ruxa carregue todos vocês na palma de suas mãos. Até a próxima live. Valeu mesmo, Júnior. Um abração aí. Grande abraço.